Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. E continuamos, né, o nosso ciclo das sextas-feiras. Como eu falei lá na chamada que a literatura não tem fronteiras, né? Hoje as nossas fronteiras começam a se alargar um pouco, como vocês veem, a professora Liane está com uma roupa leve, né? Então, ela está mais distante fisicamente de nós, né? E pode chegar rapidamente através da tecnologia, né? Falando direto de João Pessoa. E como o Walter também falou, né? A gente tem falado desde o início, é um momento que a gente está conseguindo reunir junto uma coisa que nos move, que a gente ama muito, que é a literatura, né? E também os nossos afetos, né? Então, eu vou apresentar agora a professora Liane, que é uma pessoa que eu tenho uma relação de longa data, né, de amizade, de caminhos, né, que a gente se encontrou e de muita proximidade, tanto com o que a gente trabalha como pessoal, assim, então eu estou muito feliz que a gente possa estar junto aqui nesse formato diferente, né, que não é um evento presencial, estávamos muito próximas ano passado, né, Liane? E ainda em fevereiro desse ano nos vimos aí em João Pessoa, e agora que numa próxima possa ser fisicamente aqui na Rio Grande mesmo, né? A professora Liane é professora titular da Universidade Federal da Paraíba, né? Está lá desde 2002, mas é natural aqui do Sul, né? Aqui do Rio Grande do Sul, e fez a sua formação, então começou a sua formação aqui, né? Fez a graduação na URGS, o mestrado também na URGS e o doutorado na Federal de Santa Catarina, com um período de bolsa sanduíche, e agora tu me corrige, é Hofstra University. Ah, tá, saiu direitinho. E a gente vai ver que a trajetória, né, dela e o que ela vai nos falar hoje tem muito a ver com a trajetória de vida dela também e profissional, e o fato de ela, né, participar já desde muito tempo e foi coordenadora também do GT da Ampol, a Mulher na Literatura, né, foi coordenadora de 2006 a 2008, mostra bem, assim, esse caminho dela, né, no mestrado, uma parceria no mestrado com a professora Rita Schmidt, né, que é um dos nossos nomes quando a gente também pensa, e no doutorado com a professora Suzana Funk. Então, tem uma longa estrada já na área dos estudos de mulher e literatura, e também dos estudos de gênero, é editora da revista Artemis, da Universidade Federal da Paraíba, né, e as pesquisas, então, da professora Liane Schneider enfocam centralmente os estudos de gênero, feministas, a crítica literária e estudos indígenas. E ela fez, em 2014, um estágio pós-doutoral, então, na Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá, apoiada pela CAPES. Também tem um trabalho muito próximo com a professora Laura Bird, né, que é professora da Universidade de Alberta, e que tem vindo muitas vezes ao Brasil também, né, Liane? Eu até a conheci, a primeira vez foi lá na Federal de Santa Catarina, quando eu fazia o mestrado, e ela já estava em contato, já trabalhava próxima de ti, né? Então, a professora Liane Schneider tem uma vasta produção científica de artigos na área, nessas áreas especificamente, e eu vou destacar aqui da produção dela de livros, então, né, um livro que eu acho que ela vai mencionar hoje, que é o livro dela de 2008, Escritoras Indígenas e a Literatura Contemporânea dos Estados Unidos. Ela também publicou, em coautoria, o livro Personagens Travestis em Narrativas Brasileiras do Século XX, que é um livro de 2017, e agora está, então, na editora para sair o seu primeiro romance, né, Pelos Quatro Cantos. Então, estamos aguardando, né, o final da pandemia e a editora da Federal da Paraíba liberar o livro. Então, Liane, muito obrigada, eu passo a palavra a ti, como a gente conversou naquela média de 30, 40 minutos, fica à vontade para usar o teu tempo, e eu vou aqui, como a gente já tem feito, vou acompanhando o bate-papo com vocês e anotando as perguntas de vocês também, tá bom? Até mais. Tá certo, muito obrigada, Rubelize, pela apresentação tão generosa. Realmente, a gente tem uma proximidade, Rubelize, temos trocado em várias instâncias, mas acadêmica, inicialmente, a gente se conheceu na UFSC, basicamente, mais a fundo, né? A gente já tinha se visto antes em alguns eventos no Sul, no Rio Grande do Sul, mas na UFSC que a gente
foi contemporânea por um tempo, eu no doutorado, ela no mestrado. Boa tarde a todas e todos, então, eu fico muito feliz de poder visitar meu estado no meio da pandemia, estando tão longe, ainda que dessa forma remota. Acho que daqui a um tempo a gente não vai mais nem dizer esse ainda que, né, porque a gente está se acostumando a esses deslocamentos diferentes. Há pouquíssimo, uma sobrinha minha, que mora aí no Rio Grande do Sul, me mandou uma mensagem dizendo, estou aqui na minha aula, que ela está assistindo um curso aqui na Paraíba. E eu disse, pois eu estou indo aí para o teu estado, então ela está aqui, eu estou aí. É interessante essa simultaneidade de possibilidades e de tempos e lugares, né? Bom, eu resolvi hoje aqui para vocês, até a Rubelize já fez um pouco disso, adiantou um pouco meu encaminhamento. A gente teve aqui uma série de debates aqui na UFPB, tentando os professores, nesse momento, assim, que todo mundo está em casa e trocando com seus orientandos via tela e tal, nós fizemos uma conversa dos professores da nossa linha de pesquisa com os orientandos e alunos da linha, né, ligados a essa linha. E a gente fez, de forma bem pessoal, um olhar retroativo sobre a carreira. Eu também tinha feito, há não tanto tempo atrás, o meu concurso titular, que também envolveu um memorial, envolveu um olhar ao longo do tempo. Então, eu acho que eu vou mais ou menos retomar essa perspectiva para chegar ao momento contemporâneo. Mas é diferente do que uma apresentação, numa comunicação, num evento. Eu vou tentar fazer de uma forma diferente, mais um bate-papo com vocês. E depois a gente pode ver outras coisas nas perguntas. O que conduziu a nossa ideia, quando nós fizemos aqui esse evento, e é o que mais ou menos eu estou pensando, são algumas perguntas. Eu comecei a me perguntar, eu disse, Bom, depois eu vou falar do meu estágio do sanduíche nos Estados Unidos, mas foi lá que eu tive contato com uma disciplina que era ofertada pela NYU, que eu assisti parte como voluntário, ouvinte, que era sobre as crises durante os cursos. Pode ser a graduação, pode ser o mestrado, pode ser o doutorado, momentos em que a pessoa não consegue mais escrever, está lendo muito, não consegue ir adiante, não sabe se está mais no caminho certo. Então, foi pensando nisso que nós fizemos algumas perguntas que conduziram um pouco aqui a nossa troca de ideias, né? Uma, assim, por que eu decidi seguir por esse curso? Letras, mestrado, doutorado, graduação, em inglês, em brasileira, em portuguesa, o que for. Por quê? Qual foi o motivo que me levou a isso? Em que contexto pré-projeto ou projeto de pesquisa, no meu caso, né, foi produzido? Quais as dificuldades iniciais encontradas? Quais as estratégias que a gente cria para continuar evoluindo e avançando na pesquisa? E hoje em dia isso é tão importante com todas as instabilidades que a gente tem tido ultimamente, os alunos muito assustados, minha bolsa dura, não dura, dura o curso inteiro, acaba antes. Então, lidar com essas situações, né? Quando houve esse travamento, que técnica se usa, como se resolve, de que forma se anda, né? E se as pesquisas que se fez, que a gente vem fazendo, se elas têm um vínculo com o que se faz até hoje. É mais ou menos um pouco do que a Rubelize falou em outras palavras, né? Bom, então eu vou ter que falar do meu caso, né? Eu vou fazer um pouquinho um olhar retroativo sobre a minha própria carreira. E eu começo exatamente, eu cursei, eu acho que deve ter gente aí, muitas de vocês que não eram nem nascidas na época que eu comecei a graduação, porque a minha graduação, eu me formei em 85, fiquei um tempo fora da universidade, uns 2 anos, viajei, trabalhei fora, fiz outras coisas, voltei e aí resolvi tentar ingressar no mestrado, né? Mas já nesse curso de graduação, bem próximo ao final do curso, várias professoras que atuaram por anos na URGS, por exemplo, voltaram dos seus doutorados fora. Entre elas posso citar a professora Heloína Santos, que vocês bem conhecem, tem ido bastante aí para palestras e bancas, a professora Rita Schmidt também, entre elas, e várias outras, e outros, né? E, nesse momento, eu tive contato com as literaturas que, na época, se chamava os estudos da mulher. Ainda se usava no singular, ainda era um começo de consolidação dessa área de estudos aqui no Brasil, e eu fiquei bastante encantada, tanto com essas quanto as teorias pós-modernas, que a professora Heloína também tinha trazido, eram novidades grandes ao final do curso que eu tive contatos, né? E
então, o meu mestrado eu acabei seguindo, decididamente, eu disse, não, eu quero trabalhar com autoras mulheres, usando teoria feminista e me aprofundar mais nessa área. Então, durante o mestrado, eu trabalhei comparativamente com a Doris Lessing, inglesa, né, de nacionalidade hoje inglesa, considerada inglesa, e estadunidense a Margie Pierce, numa comparação entre como as duas lidavam com representações de loucura e gênero, tá? Nos dois textos que eu trabalhei. Então, eu estava trabalhando, sim, com literatura de mulheres, mas ainda era sem outras subdefinições ou fragmentações desse grupo, né? Elas eram europeia, uma americana, outra americana do norte. Não me preocupei enquanto a grupo étnico, tanto assim, né, até porque elas eram as duas consideradas incluídas, de certa forma, Margie Pierce menos, mas, né? E trabalhei, então, com essas representações. Eu terminei o mestrado, que eu levei um bom tempo, não foi um mestrado muito rápido, eu tive alguns entraves no mestrado, sim, quase larguei, se tornou um mestrado mais longo naquela época, também não tive bolsa o tempo todo, voltei a trabalhar, então foram várias coisas, né? E aí, quando eu terminei o mestrado, fiquei um tempo ainda fora, um pouquinho, e pensei, bom, eu acho que eu vou tentar seguir por essa carreira acadêmica e vou tentar fazer um projeto de doutorado. Mas eu estava sem ideia, sabia que queria trabalhar com literatura de mulher, mas eu estava sentindo que eu precisava tomar um outro rumo e que só trabalhar com literatura de mulher dessa forma tão ampla não me bastaria mais, né? E aí eu fui começando a ler outras coisas antes de pensar até de me inscrever em algum projeto. Eu também tinha a ideia de fazer em outro lugar, não mais na URGS. Eu achei que era importante para mim, em determinado momento, trocar de instituição, conhecer outras pessoas, fazer outro tipo de vínculo, né? E aí, por acaso, em 96, se não me engano, na metade de 96, abriu uma seleção fora de época devido a uma greve, em julho, ou um pouquinho antes, porque o curso começou em agosto, na UFSC. E havia uma vaga para a área da Suzana Funk, que me interessaria, e aí eu digo, não, vou fazer um pré-projeto e vou me candidatar. A gente nunca sabe se vai entrar nas coisas, né? Porque as vagas são poucas, naquela época eram muito menos ainda, as vagas lá, e bolsas, inclusive, e eu precisava conseguir uma bolsa, porque eu teria que pedir demissão dos empregos e tal. Aí eu fui escrevendo, rascunhando um pouco essas ideias, e o que foi um grande gancho para a feitura desse pré-projeto, porque na época se aceitava um pré-projeto na UFSC, foi um curso com a Diana Bryden, canadense, que inclusive veio à URGS através da Heloína Santos, e foi oferecido um mini curso de, eu não sei, eu acho que 15 horas, 20 horas, uma coisa assim, sobre teorias pós-coloniais, que eu até ali não tinha praticamente tido contato, né? Então, esse minicurso embasou muito do meu pré-projeto, no momento de eu decidir por qual caminho seguir. A partir dali, eu tive a certeza que aqui na América do Sul eu me sentia muito mais confortável trabalhando com essas teorias pós-coloniais. Isso é uma coisa pessoal, né? Eu me sentia mais confortável trabalhar com essas mulheres que tinham algumas semelhanças com a nossa história, com a nossa política, com a nossa vida aqui, né? Então, eu decidi caminhar por esse caminho das escritoras ditas de minorias, né? Esse projeto, eu defendi um pré-projeto ainda muito vago, mas teria um ano para afunilar, definir melhor, e foi nesse ano que eu defini realmente, a partir dali, que eu aplicaria também tudo isso, as teorias pós-coloniais e de gênero, a autoria indígena de mulheres. Como eu cheguei nessa ideia? Bom, era muito raro, eu na graduação não tive disciplina sobre isso, era uma coisa nova no Brasil, nos anos 90, realmente era. Mas eu acho que a partir do feminismo eu fui vendo a fragmentação desse grupo de mulheres e eu fui procurando, e até me deu uma certa angústia, porque eu digo, meu Deus, vai se esfacelar tudo, não tem mais noção de mulher, porque nós temos a indígena, a negra, a latina, a chicana, a de classe social baixa, a elite, então eu digo, de quem eu vou falar? Aí eu me dei conta, eu digo, bom, vou ter que escolher uma dessas parcelas e vou trabalhar com ela a que me calar mais, né, ao coração, digamos. E realmente foi através da leitura das literaturas
que eu escolhi trabalhar com a literatura indígena. Eu gostei muito dos textos que eu li, das autoras de língua inglesa, né? E acho que, assim, se eu acertei alguma coisa nessa época inicial do doutorado, foi a compra de alguns livros, material de bibliografia. 2 antologias foram fundamentais, assim, quando eu notei essa fragmentação, eu digo, eu tenho que ter algum material para ler um pouco de cada para decidir quais investir mais, qual comprar, caríssimos, né, as compras fora, a gente tem que localizar, não existia PDF, não existia, várias coisas não existiam, não se usava, né, então ou você tinha o livro concreto nas mãos, poucas páginas online, eu achei uma página de autoras indígenas na época, que hoje não está mais, inclusive, em vigor, porque surgiram várias outras, mas aquela página foi muito importante para mim, que fazia um levantamento de toda a América do Norte, de autoras mulheres indígenas, né? E que definia um pouco essas mulheres de cor, né? Que não é só cor, é cor também, porque se identificam como não brancas, mas é muito mais uma categoria política, né? São mulheres que estão fora desse centro de poder, escrevendo a partir de outro lugar. A primeira delas foi This Bridge Called My Back, que é da Glória Anzaldúa, isso não foi traduzido até hoje, eu acho, em espanhol parece que é Esta Puente em Espalda, uma coisa assim, não tenho bem certeza, mas seria as minhas costas que carregam esse mundo todo, né, dessa cultura e por onde vai. Inclusive, depois eu vou mostrar a capa do livro, é uma mulher mais ou menos de 4 e as costas carregando várias coisas positivas e negativas, né? E essa antologia foi bem importante, mas talvez mais ainda o segundo volume, que é Making Face, Making Soul, da Anzaldúa, organizado pela Glória Anzaldúa, né? Que aí eu começo, a introdução já diz muito bem de onde elas falam, a partir de onde elas estão falando, e eu vi um vínculo muito forte entre as chicanas, as nativas, as indígenas, as minorias ali dos Estados Unidos. Eu digo, bom, eu me identifico mais com essas vozes do que com as canônicas já, né? E foi uma escolha minha de pesquisa, acho que é sério, qualquer tipo de decisão, essa foi a minha, né? E eu diria que valeu, cada centavo, foram caríssimos, essas 2 antologias, tanto a compra quanto o envio. Como você sabe, o envio muitas vezes é mais caro do que o livro em si, né? Para mim, que era bolsista, ganhando só a bolsa, foi um valor absurdo, mas valeu porque me abriu os caminhos para eu decidir quais autoras que eu realmente ia perseguir, no sentido positivo, né? E aí, quando eu fui para a defesa, então, do projeto em si, após esse 1 ano, aí eu já tinha mais definido, não, realmente eu vou trabalhar com essa autoria indígena, eu já tinha lido bem mais sobre, ainda tinha 7 romances no meu projeto, eu pretendia trabalhar com 7 autoras e 7 romances, aí a banca disse, jamais, você só tem mais 3 anos, vamos enxugar isso aqui. Aí eu cheguei aos 3 romances que eu acabei de fato trabalhando, logo após essa defesa eu enxuguei, né? E a gente tem que levar em conta, assim, que eram anos 90, internet de escada, via universidade, a universidade nos dava uma espécie de um chip, um vínculo, sei lá, que a gente conseguia acessar em casa, mas caía, tinha que passar pela central da universidade, era outro mundo, enfim, resumindo, né? Outro mundo. E aí, falando com a minha orientadora, em orientações, coisa, ela disse, olha, tudo muito bem, na parte de gênero, eu supro aqui, sem problema nenhum, tenho muito material, tenho muitos contatos, agora essa parte indígena, batalhe por uma bolsa sanduíche e vá atrás, porque aqui tem muito pouco. Tinha coisas no Brasil, sim, tinha muita coisa já feita sobre indígenas, óbvio, mas eu percebia mais na área de antropologia, educação, mitologia, na parte oratória tinha alguma coisa assim, mas na parte que eu queria de gêneros mais contemporâneos, escritas mais contemporâneas, assim, eu não encontrava muita coisa no estilo que eu gostaria de aproximar com outras coisas que eu estudava, né? E aí eu realmente investi na tentativa de uma bolsa sanduíche, que ainda bem, tive sucesso junto à CAPES, e passei esses 8 para 9 meses em Nova York, ali no estado de Nova York. Na verdade, meu vínculo era com a Hofstra University, sim, tinha um professor lá de literaturas indígenas, que foi meu contato e me orientou nas pesquisas e nas indicações, mas eu também visitava muitas universidades de Nova York, principalmente a Biblioteca Pública de Nova York, que foi, para mim, acho que sem esse período lá, eu não teria conseguido
naquela época, jamais terminar a tese naquele tempo, né? E nem com profundidade, com leituras e tal, porque eu não teria o material, simplesmente, né? Então, e além do mais, eu tive que aprender a sobreviver com $1.000, porque eu não tinha salário, era só a bolsa, e a bolsa era $1.000 para qualquer lugar do mundo. Isso em Nova York era algo como R$ 50, talvez. Era muito pouco, né? Mas dei um jeito, consegui, fui aprendendo coisas, fiz uns bicos, caí lá e a coisa foi andando, né? Então, essa empreitada do material foi fundamental para mim, né? Na volta, ainda consegui, graças a Deus, comprei muito livro por lá e consegui frequentar vários sebos, que já era uma cultura, claro que a gente tinha aqui e lá também. Então, eu comprei umas 4 caixas de livros usados e novos e enviei pelo correio, tive que esperar uns 3 meses para chegar, porque veio via navio também, mas chegaram, graças a Deus chegaram, e a partir dali é que eu, de fato, comecei a escrever. Eu lia por lá, mas não conseguia escrever esse tempo todo. Então, na volta, eu digo, bom, agora eu tenho que me organizar ou essa tese não sai, né? Então, cheguei de volta nesse doutorado, aí eu vou começar a passar os slides, de fato, né? O título aqui da minha fala era, hoje, um olhar sobre a literatura de língua inglesa, né? Marcada pelos estudos étnicos e de gênero, de uma forma ampla, falando, né? Porque eu estou contando esse olhar desde lá do passado. E específico, como ficou o título da minha tese lá na UFSC, na época, Race, Gender and Culture, Reconstructions of America by Native Women Writers, né? Que depois, uns anos após, aqui o UFPB se interessou por publicar, eu fiz a tradução e conseguimos publicar esse livro. Ele está praticamente esgotado, esse livro aí, já ele vendeu bem, porque era o início, né, aqui no Brasil, dessa discussão em língua inglesa, pelo menos era, né, aqui no território acadêmico nacional, digamos, né, dentro das letras estrangeiras. Então, eu vou passando aqui para localizar vocês um pouco. O que eu trabalhei nessa tese, então, para dar uma ideia para vocês por onde eu caminhei? Eu tive capítulos teóricos, né? Tive um capítulo inicial que eu fiz, que às vezes hoje eu me pergunto, será que se eu fizesse esse livro hoje, a tese sim, mas esse livro hoje, será que eu colocaria de novo esse primeiro capítulo? Porque ele é um pouco desconectado, ele é mais ocidental, ele discute o feminismo a fundo, claro que para chegar na fragmentação, que a gente chega depois, e eu fiz todo esse percurso, né, dessa ideia mais homogênea de mulher, de oposição, dos binarismos, dos maniqueísmos, dos patriarcalismos, para chegar nesse feminismo da diferença, né? Algumas pessoas me dizem que gostam de ler. Eu, para mim, escrever foi importante para eu me localizar melhor no estudo. Talvez para quem quer ler só sobre literatura indígena, pule esse capítulo, talvez, né? Não sei. Aí eu discuti um pouco essas questões nesse capítulo também do pós-modernismo, construções e desconstruções identitárias, como elas apareciam nesse contexto do feminismo, pós-modernismo, pós-anos 60, né? E o pós-colonialismo entrando como a forma como as relações se estabeleceram e se estabelecem até hoje nas Américas, que até hoje a gente tem vários impactos, né, dessas invasões e dessa colonização que a gente teve aqui nesse continente. Aí o segundo capítulo eu realmente enfoquei a literatura indígena e a crítica literária, né? Também fiz uma primeira parte bem mais ainda de indigenistas, que eram pessoas que estavam trabalhando nas universidades Canadá e Estados Unidos, mas muitos deles não eram indígenas, né? Eles escreviam e se interessavam e tinham uma vasta obra, alguns são reconhecidos até hoje, vários deles, mas não eram propriamente de dentro das comunidades, né? A segunda parte desse capítulo, sim, eu tentei trazer vozes, principalmente de mulheres mais já marcadamente indígenas, como Paula Gunn-Ellen, e Glória Zaldúa e tantas outras, né? Zilko, Leslie Marmon Zilko e tal. Então, eu tentei trazer essas vozes também, né? Bom, esses são os capítulos teóricos, né, que eu comentei. Então, no 3, 4 e 5, eu peguei eixos de análise em que eu analisava os 3. Não quis separar capítulo por romance, que eu achei que ia ficar meio estanque, e elas são muito em diálogo e muita troca concomitante. Então, eu resolvi, nos 3 próximos capítulos,
analisar 3 eixos, 3 visões, cosmovisões, assim, nos 3. Né? Essas são as 2 antologias a que eu me referi antes, This Bridge Called My Back, essa primeira, que é dos anos 80, que foi essa primeira junção dessas mulheres para publicar uma antologia diversa das até então conhecidas de mulheres. Tinha Norton, né, literatura de mulheres, mas era outro recorte. E essa Making Face, Making Soul, Haciendo Caras, ela várias vezes mistura as línguas, né, de propósito, organizada pela Gloria Anzaldúa, que é a voz forte na academia americana a partir dos anos 80, digamos, porque ela começou a trabalhar em Santa Cruz, na Califórnia, a partir mais ou menos dos anos 80, e ela começou a preparar novos cursos, novas bibliografias para cursos. Então, ela diz que ela fez essa antologia porque não havia material. Mas eu comecei a querer lecionar essas literaturas e não tinha material disponível. Eu tinha que fazer cópias e tal. Daí ela disse, não, vamos organizar. E ela organizou e publicou, e até hoje isso é um sucesso, esse livro, né? Essa antologia. Bom, aí a segunda parte da tese eu me debrucei exatamente um pouco retomar caminhos de grandes nomes, de escritores nativos no contexto americano, e eu acho que um pré-contexto importante, além dos escritores que já do século XIX para XX escreviam, mas em parceria, geralmente com alguém ocidental, eram pessoas que ainda não escreviam em inglês, muitas vezes, no século XIX, contavam suas histórias, né? E aqui começa a ter realmente autoria indígena de sucesso, por exemplo, esse Scott Normandy, que recebeu o Pulitzer, né, pelo Housemaid of Dawn, em 68. Então, esse foi um marco. A partir dali, ele puxou vários autores indígenas com ele. O sucesso dele trouxe outros. É um excelente contador de histórias, assim. Eu assisti umas 2 palestras dele enquanto tive nessa Bolsa Sanduíche, e depois também no Canadá tive uma oportunidade. É um falante muito bom, uma pessoa de moralidade muito boa, né? E o livro é muito interessante também. Aí os romances que eu decidi analisar são esses 3. Decidi pegar um de cada década, né? Já que eu estava escrevendo nos anos 90, eu peguei um dos anos 70, Leslie Marmon Silko, peguei Tracks, da Louise Erdrich, e The Grass Dancer, de Susan Power, de 90. Bom, eu vou passar adiante, que vocês já vão ver mais em detalhe. Esse Ceremony, publicado em 77, da Leslie Marmon Silko, ela é da tribo Laguna Pueblo, tem um protagonista homem, que é Tayo, né, um jovem indígena que retorna da Segunda Guerra. E ele retorna com uma crise identitária, como vários que voltavam da Segunda Guerra em crise, desses homens que foram lutar e viram mortes, não entenderam mais por que lutavam. E ele não consegue se tratar, nem se curar no hospital para quem volta da guerra, para o hospital oficial, né, institucional dos Estados Unidos, não consegue avanço nenhum. Aí mandam ele de volta para a comunidade dele, também não funcionam as cerimônias que tradicionalmente deveriam funcionar, não funcionam, não conseguem fazer com que ele melhore, com que ele entenda o que houve. E lá pelas tantas, um dos sábios ali, dos senhores que estavam colaborando com a cerimônia, um pajé, diz, olha, para esses novos problemas e novas crises, nós vamos ter que criar novas cerimônias também. E eles fazem uma adaptação. Então, o romance é todo sobre adaptação, mudanças, trocas, problemas novos, lidar com coisas misturadas, né? Ele é nativo, mas ele também vive, cai lá, ele foi para a guerra como americano, no meio de tantos outros, se identificou um pouco com quem ele via, ele diz que às vezes ele via rostos que achava mais próximos dele do que os colegas de exército, e por aí vai. Então, esse é um romance marcante para a década, também foi premiado em outras instâncias, não ganhou o Pulitzer, mas ganhou vários prêmios, ela publicou vários outros livros, inclusive ensaios, né? E eu adoro esse romance também. O segundo que eu selecionei foi Tracks, da Louise Erdrich. Ela tem uma produção vastíssima. Eu acho que na última vez que eu fiz um levantamento, ela estava com mais de 30 livros escritos, nos mais variados gêneros, né? Aliás, essa é uma característica da literatura indígena, né? Eles não se preocupam, eu sou romancista, eu sou poeta, eu sou ensaísta, elas escrevem para todos os lados, elas e eles, né? Conforme o texto, o momento, a abordagem que pretende dar.
Então, Tracks, por que eu escolhi Tracks? Eu tinha lido vários romances dela, até ali uns 7, 8 talvez. Eu escolhi Tracks porque ele não é o primeiro publicado, mas ele é o primeiro escrito, e cronologicamente ele é o primeiro numa trilogia que depois ela apresenta, né? E ele trata exatamente dessa resistência indígena nos Estados Unidos, no começo do século XX, quando várias pessoas estavam morrendo nesses pós-contato ali, pós-século XIX, começo do XX, e como algumas tribos tendo que pagar pela terra, direito à terra, fazer dinheiro, não sabiam mais nem de onde, porque tudo tinha mudado, como elas tentam sobreviver. Então, tem um surto de tuberculose ali nessa tribo, em que Flare, que é a personagem principal desse romance, vive, e ela e esse idoso Nanapush, que é um trickster dentro da história, assim, ele é o bem-humorado, ele é o crítico, ele tem todo esse papel de trickster, que é a especialidade da Rubelise, ela pode falar muito mais de trickster do que eu, mas esses dois num diálogo, ela com uma nova geração ainda empoderada, forte, com conhecimentos de causa, e ele, o idoso, dizendo, bom, ainda bem que tem você para alguém ficar aqui, porque muitos tinham morrido. Né? Isso lembra muito o nosso momento atual. Assim, eu acho que a gente não pode deixar de fazer um elo com essa epidemia e com a perda de tantos idosos que a gente está vendo. Né? Então, eu acho que o Tracks voltou a ser, e ele não foi traduzido nunca, uma pena, para quem não lê inglês, é um livro excelente, muito bem escrito, muito bem contado, e além desses dois personagens, nós temos uma terceira voz, que é uma indígena bem mixed blood, assim, bem híbrida, né? Mas ela é híbrida, mas ela está mais tendendo para o outro lado. Ela quer virar freira, o sonho dela é o poder da igreja, ela quer virar freira e renegar um pouco o lado indígena dela. Então, essa temática também, o conflito entre diferentes opções, né, de indígenas da contemporaneidade. E o terceiro é esse The Grass Dancer, de 94, né, da Susan Power, que é da tribo Sul. Aliás, eu não sei se eu disse, mas essa aqui é Chippewa, ou Anishinaabe, né, a tribo dela, quase ali, localizada bem ao norte dos Estados Unidos e Canadá, ali naquela região, né. E a Susan Power, que é a mais jovem das três, foi estudante em Harvard, na área de direito, aí voltou a escrever, é uma mais jovem nativa, continua escrevendo, tem escrito recentemente. Esse romance ela trabalha muito também com personagens femininas, não foi à toa que eu escolhi, né? E tem essa personagem Pumpkin, que é uma jovem que volta também numa festa, numa festividade, aqueles powwows, ela volta à comunidade e começa a percorrer os elos entre várias mulheres, inclusive essa Red Dress, que é uma personagem mítica. Então, também é como continua impactando. Ao mesmo tempo, ela descreve momentos em que o homem foi à lua, então tem vários momentos intercalados ali. A cronologia nem sempre organizada. A gente, quando lê, tem que ir organizando, como vários romances pós-anos 60, né? Os enfoques que eu utilizei, então, eu trabalhei, além daquela revisão teórica do feminismo e dos estudos indígenas, eu trabalhei com ideias sobre hibridez cultural, que eu vi que era essencial para os três romances. Os três tratavam de personagens que tinham contato com essa pressão da hibridez. Inevitável, mas como lidar com ela? Pelo bem e pelo mal. Ela não é só ruim, ela pode ser boa, ela é sobrevivência, mas como lidar? E aí eu trouxe nesse primeiro capítulo bastante Anzaldúa, Ellen e Owens, né? Além de outras pessoas, Louis Owens, além de outros autores, mas citei aqui três básicos, né? No segundo capítulo, eu me centrei mais nas representações de conhecimento de religiosidade nos três romances. Como que eles construíam até essa tensão entre igreja católica e conhecimento nativo, antigo, sabedorias outras, né? E a escola, trabalhei um pouco com essas representações e usei o Weaver, Jace Weaver, Deloria e Roland Walter um pouco também, que aqui não é brasileiro, mas trabalha aqui no Recife, né? É alemão, mas já está há tantos anos aqui que é quase brasileiro. Aí, no terceiro capítulo, eu trabalhei, sim, com o feminino, e botei entre aspas que é um feminino muito diferente, como se constroem essas mulheres, né? Mesmo dentro do feminismo da diferença, é diferente, né? E aí eu usei bastante Paula Ganellan, de novo, que
é uma base, a Castillo também e a Donovan, além de outras, muitas outras, né? Para discutir como elas representam as personagens femininas, o que elas trazem dessa construção. Bom, ideias sobre hibridez. Um pouco, o que se discute ali? Vou trazer uma citação para dar uma ideia, né? Em umas poucas centúrias, e de propósito, um espanhol misturado, né? O futuro pertencerá à mestiça. Como o futuro depende da quebra de paradigmas, depende do contato entre duas ou mais culturas. Através da criação de um novo mitos, a mestiça cria uma nova consciência, que é a citação mais conhecida e antologizada da Anzaldúa em Borderlands, né? Quando ela está discutindo essas fronteiras que não são geográficas só, muito ao contrário, de tempo, de grupos étnicos, de culturas, mais que tudo, né? E a sobrevivência nesse entremeio. Então, por essa conduz mais ou menos as abordagens que eu fiz e que eu tentei buscar nos romances. O segundo tópico, assim, foi o conhecimento e história, então, conhecimento e construção da história e da religiosidade junto. Eu vou dar uma citação aqui. Enquanto a América, que é do DeLorean, Custer Died for Your Sins, enquanto a América, a tradução dessas são minhas, né? Enquanto a América não começar a construir um registro moral sobre a forma como age com os povos indígenas, ela não deveria sonhar em enganar o resto do mundo sobre suas intenções em outros continentes. A América tem sido desde sempre uma força imperial, militar, mundial, desejando exercer controle sobre outras nações. Ele disse mais fracas, eu diria ditas mais fracas, né? Isso é tão contemporâneo, se a gente pensar na política externa do Trump, se a gente pensar em qualquer momento que haja alguma coisa na história, pode ser a pandemia, pode ser uma explosão no Beirute, né? Essa interferência americana imediata, tentativa de comando de outros terrenos, outros povos. Então, isso é muito apontado por esses povos indígenas que sofreram na pele, né? O feminino. Então, vou trazer aqui uma citação da Paula Ganellan, em The Sacred Hoop. O feminino para culturas nativas, como é que ela vê? Coisas estranhas, como é que ela vê essa inserção desse tema, né? Coisas estranhas passam a acontecer quando se muda o foco dos estudos literários indígenas americanos do eixo masculino para o feminino. Um dos principais resultados de tal mudança é que o material produzido centra-se mais na continuidade do que na extinção. São muito mais trabalhadas formas de sobreviver, apesar de tudo, continuidade, vida, mais do que morte e derrota, né? A derrota não é tão salientada nessas histórias. Então, através dessas três frentes de análise, da hibridez cultural, do conhecimento e religiosidade, da construção da mulher, que são fora dos modelos que a gente tem hábito de ver, às vezes em textos mais tradicionais, canonizados, eu teci comparações, então, entre essas narrativas, né, contemporaneamente, os três romances. Algumas conclusões, só para apontar aqui algum caminho que eu tomei, né, eu apresento ao longo do texto, né, nos diferentes capítulos, mas, de forma geral, podemos relembrar que a hibridez cultural é tópico forte em todos os romances, né? Ele está lá. Conflito individual e coletivo, em geral, resulta dessa hibridez quando não aceita, né? Do estar dentro e fora de sua cultura, querendo circular por outra sem perder conhecimento e lugar e o pertencimento também, né? As pessoas querem circular por outros lugares, têm direito a circular, mas elas não querem perder um olhar da própria comunidade que continua a vê-las como pertencendo ali, né? Os conhecimentos tradicionais aparecem atrelados a personagens mais velhas, em geral, né? Nos romances. Ou aos interessados em uma história e um saber pré-contato. Como pode ajudar esse conhecimento pré-contato ao lidar com o conflito, né? Ainda que às vezes não dê conta, como no caso de Ceremony, né? Eles tiveram que fazer uma cerimônia muito diferente. O feminino aparece como resistência e sobrevivência atrelada às protagonistas enfocadas. Eu estou me lembrando aqui que no Ceremony, por exemplo, uma certa altura da cerimônia, eles inclusive pegaram livros telefônicos, que na época eram usados, né? Vamos tentar outras direções, achar outras direções, outras formas, já que as antigas não estão funcionando, né? Eu mostrei, então, aqui o esqueleto, mais ou menos, né, da tese, mas o que eu gostaria aqui no final de destacar é que
Continuo até hoje, né, como a Belize bem disse, aí trabalhando basicamente com autoras mulheres, não porque eu seja obrigada, nem nada, é porque é uma opção. Eu acho que ainda tem muito de invisibilidade ligada a isso, que mudou muito nos últimos anos, sem dúvida alguma, né? Indígenas ou não indígenas, eu estou dizendo aí. Mas, por exemplo, essa semana eu fiz parte de uma banca aqui em Campina Grande, aqui, uma cidade de 120 quilômetros daqui, que tem uma universidade grande, que era junto com a nossa, se subdividiu. E foi, o doutorando analisou um jornal local que tem 100 anos aqui, um suplemento cultural maravilhoso. Ele fez um levantamento de quantas mulheres têm publicado nesse suplemento cultural. Algumas colegas minhas publicam há alguns anos lá, mas é muito restrito, muito fechada a entrada de alguém de fora, de um certo grupo, quase por convite, não que elas não tenham talento, têm um imenso talento, mas eu quero dizer que as barreiras ainda são muitas. Nunca teve uma editora mulher desse jornal e desse suplemento, e pelo menos desde 49 o suplemento existe, o jornal há mais tempo. Então a gente fica se perguntando, gente, nós estamos em 2020, como nenhuma dessas mulheres ainda se tornou uma editora desse jornal? É um reduto tão protegido, ou elas não querem, ou o que acontece? Né? Então eu acho que esse tipo de questão mostra que ainda tem muita coisa para ser discutida, né? As teorias pós-coloniais e decoloniais mais recentemente também têm me interessado muito, da Bryden, da Nzaldua, da Lugones, que faleceu agora, né? A questão de um mês, argentina, que morava nos Estados Unidos, há muitos anos trabalhava nos Estados Unidos. Então, essas têm me dado uma sustentação teórica para esse caminho que eu tenho tentado continuar e venho continuando, né? Nas pesquisas. E, atualmente, o que eu tenho desenvolvido de pesquisa? Bom, alguns outros romances que eu tenho trabalhado, vou citar só 3 aqui de novo, para manter o número, né? A Casa Redonda, ou The Roundhouse, é o único que foi traduzido, da Louise Erdrich, né? 2012, se eu não me engano, foi a publicação, e logo em seguida saiu, traduzido em português, que é uma bênção, porque eu achei que nunca ela teria livros traduzidos aqui. Aí tenho trabalhado também com Sacred Wilderness, que é da mesma autora que eu trabalhei já, as duas, aliás, já foram trabalhadas no doutorado, mas são livros do ano 2000 e tanto, né? Outra visão aqui, de Susan Power, que também trabalha com o encontro entre nativas e não nativas. Aqui nós temos praticamente uma governanta que vai trabalhar numa casa, mas ela não está tão interessada no trabalho quanto ajudar a dona a se perceber parcialmente nativa, enxergar essa parte da cultura dela, né? E Crazy Brave, da Joy Harjo, que é uma excelente poeta, mas que escreve outras coisas, que é uma espécie de uma autobiografia, brincando com os gêneros também, muito interessante, que é de 2016 ou 2017, é bem recente, né? Então, eu acho que eu quis só dar esse caminho desse percurso. Acho que não valeria a pena eu ter apresentado um trabalho com começo, meio e fim, desenvolvimento, conclusão. Eu quis mais mostrar esse caminho para dizer que os momentos... E, aliás, foi uma benção, porque eu disse que no mestrado eu tive muitas travas, entravamentos, e sei lá, era um momento diferente meu, talvez, quem sabe. Mas no doutorado não tive. Inclusive, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu sentei para escrever, a coisa saiu e fui escrevendo, e ainda consegui uma bolsa para um encontro enorme de mulheres na Alemanha, que eu tinha me inscrito, eram poucas mulheres do Brasil que participaram, e ali eu peguei muito material sobre migração e pós-colonial também, foi muito importante, foi difícil eu conseguir liberação, inclusive da universidade, porque eu já estava meio ano de defender, e eu disse, não, eu vou defender, eu vou para lá, vou trazer mais coisas, e funcionou e fluiu. Eu assisti na NYU alguns encontros de pessoas que realmente não conseguiam mais escrever uma frase. Eu estava muito preocupada com isso, por conta desse curso que eu assisti. Aí, então, eu acho que fiquei mais atenta. Eu digo, gente, isso pode travar. Então, vamos organizar. Cheguei, separei por capítulos, organizei a coisa e foi. Acho que é um prazer, hoje é um momento diferente. Quando eu disse ali que pouca gente trabalhava com essas literaturas naquela época, bom, eu comecei meu doutorado faz 24 para 25 anos, né? Então mudou muito, hoje nós temos muita gente trabalhando, inclusive gente integrada a comunidades, vocês aí têm alunos nativos que eu sei, né? A Fubelize me passa informações aqui também. Nós temos, inclusive, um grupo bom de alunos aqui. A Fubelize até assistiu de uma das tribos aqui perto, uma performance no começo do último evento, que nós tivemos em novembro. Então, eu acho que é um outro momento, né?
E eu acho que bom que essa literatura é tão boa, que todo mundo esteja gostando de começar a ler e estudar, e alguns vão ter mais ferramentas, outros menos, uns mais de fora, outros mais de dentro. O importante é manter essa rede. E eu fico muito feliz que eu esteja aqui, tanto com a Afrobelize quanto com vocês, colaborando com essa construção dessa rede, ou manutenção dessa rede, que é bem maior que nós todos, né? Então é isso, seria isso basicamente, né? E só meu obrigada, tá bom? Afrobelize está por aí? Estou voltando, cheguei. Eu fiquei mais ou menos dentro do tempo, né? Passei um pouco, Tentando a fazer palmas coletivas aqui agora para passar, não funciona da mesma forma. Mas que ótimo, Liane, que ótimo te ouvir também falar um pouco sobre a tua história naquela época, né, da pesquisa, e desde o início eu acho que para todos que estão assistindo aqui, até porque se há angústias nesse período, né, da pós-graduação e até da iniciação científica, que o pessoal já começa a trabalhar com isso, que dirá num momento como o nosso, né, e eu acho que passar que é natural, faz parte do processo, é muito importante. Pessoal, então agora fica aberto aí para vocês fazerem as perguntas, e quem quiser também falar com a professora Liane pelo microfone, pode fazer a sua pergunta direto do microfone, né? Liane, eu fiquei pensando agora, tu tocaste aí no final numa questão, né, que é uma questão do novo momento que está para a gente trabalhar com estudos né, étnicos e estudos de gênero também, em especial que pensando a questão dos estudos indígenas. Eu vejo mais as tensões lá dentro do Canadá também, e eu não sei como que tu vês isso hoje nos Estados Unidos, tu sentes também isso em relação, assim, a essa questão dos espaços, né, porque no Canadá teve muito essa política das inclusões também, e hoje até vagas na universidade, né, os próprios pesquisadores, os pesquisadores indígenas entrando, né, e aí os não indígenas tendo todo um cuidado, né, para a gente trabalhar essa questão, né, nós somos, né, das Américas, então a gente vem de uma mesma história, mas nós não somos indígenas, né, eu não sei como é que isso só em relação aos Estados Unidos. Eu acho assim, também a mesma questão tem aparecido, que eu acho que é positiva, inclusive, né? Indica que, assim, de algum lugar isso tinha que entrar nessa esfera acadêmica, que fora sempre esteve, esse conhecimento, né? Sempre esteve sendo produzido e circulando fora, mas tinha que conquistar esse espaço na academia. Não foram só não indígenas, mas alguns não indígenas ajudaram a formar esse espaço lá dentro, colaboraram, né? E vão continuar, eu acho, se for do desejo, porque eu acho que a literatura, eu entendo a questão dessa discussão atual do lugar de fala, entendo, e momentos de representação acho que é importante levar em conta. Por exemplo, se você vai distribuir uma mesa por pessoas, eu acho que preferencialmente dar alguém bem integrado, pertencente, é o ideal, né? Nem sempre tem, né? E são lugares diferentes dos quais se fala, né? Como eu digo, quando eu comecei a estudar esse tipo de literatura, eu tinha que ir para tu também, provavelmente, assim, para os mitos, para entender o que quer dizer isso, o que quer dizer o símbolo do coiote, o que quer dizer o símbolo né, de vários animais, de coisas, como quando a gente estuda Shakespeare, ou qualquer outro que a gente tem que ir lá para as notas de rodapé, que a gente também não conhece aquele universo, né? Eu acho que, assim, eu me colocava muito, eu sou aprendiz, né, dessa área, por interesse, principalmente por ver a qualidade da literatura. Não era, assim, nenhum proselitismo, nem coisa nenhuma, eu digo, não, a literatura é boa mesmo, me interessa, eu gosto, fala de uma forma que me interessa, esteticamente, inclusive, né? E eu acho que hoje já temos quantas pessoas, principalmente no mundo digital mais, né? Por isso que eu digo, eu sou um pouco já arcaica aqui quase no grupo, porque se você olhar, a maioria que nasceu já quase com o celular na mão, né? Então, as coisas mudaram muito, sem dúvida nenhuma, né? E hoje o espaço, a gente falou disso nessa banca que eu comentei também, por que ainda insistir em brigar por ter uma editoria lá do suplemento impresso, que não existe digitalmente? Digo, será que não é de sair essas mulheres fazerem um suplemento cultural
organizado por alguma mulher, que pode ter homens também, mas com uma outra visão digital, quem sabe, para ser mais democrático, inclusive, né? Porque esse jornal é difícil de comprar, difícil de conseguir. Então, eu digo, as coisas estão mais democráticas nesse sentido, né? Sempre vai ter queixa, né? Algumas pessoas estão dizendo que estão perdendo terreno dentro da universidade, homens brancos nos Estados Unidos reclamam muito, dizem que as mulheres primeiro tomaram todos os lugares de concursos e vagas, e que agora as minorias étnicas, né, e tal. Quem perde alguma coisa numa competição por espaço, e a gente sabe que a universidade não é só beleza e pureza, tem muita briga por espaço, então quem está deixando de ter um espaço reclama um pouco, faz parte eu acho que da briga institucional um pouco, né? Mas independente disso, eu acho que assim, ter várias visões sobre qualquer tipo de literatura é importante. Agora, tu comentou sobre esse livro, né, que eu escrevi recentemente, que eu não ia nem trazer a público, era uma coisa mais minha, assim, mas acabou tendo um edital aqui, eu submeti e foi aprovado. Eu digo, bom, agora eu não tenho como fugir, eu não sabia nem se eu ia trazer. Eu voltei lá para os meios que eu conheço, do Rio Grande do Sul, dos interiores. Eu digo, a gente fala de vários lugares. Eu não escreveria um romance a partir de outras experiências, talvez. Ele vai para o Rio Grande do Sul, ele vem para o Nordeste, mas ele circula por lugares que eu conheço mais, óbvio, e que eu me sinto um pouco mais pertencente. Talvez já até demodei hoje, nos lugares que já foram muito discutidos, mas, enfim, era o que eu queria falar. A gente precisa fazer essas viagens no tempo também, né? E eu acho que quem é dessa nova temporalidade, né, é importante fazer isso. Eu vejo no Canadá os escritores indígenas da primeira geração falando para a terceira geração de escritores, que são esses que estão mais na tecnologia, estão mais dentro da universidade, né? Que existe uma trilha, né? Tem que fazer aquela trilha do retorno, e eu acho que é super importante revisitar. Por isso que eu gosto muito do Tracks, eu acho, pela trilha, sim, né? Eu acho que é isso, é a trilha que eu gosto, que ela traz ali. Né? Sim. A pergunta do Walter aqui, eu acho que vou te ler a pergunta e tu eu não consigo ler bem, se tu puder. Bem no assunto que tu estavas falando do local de fala. O Walter pergunta, ouvindo tuas colocações sobre a literatura escrita por mulheres indígenas, penso na deturpação do conceito de local de fala, entendido equivocadamente como proibitivo e não como ponto de compreensão do lugar onde se fala. Esse equívoco está criando uma série de desconfortos acadêmicos e cancelamentos virtuais por julgar que somente determinados grupos detêm não o local de fala, mas o monopólio de fala. Como pensar a pesquisa em um momento tão delicado e tenso? O Walter trouxe bem uma tensão que a gente percebe mesmo, tanto nas relações interpessoais, quanto no mundo digital, né? Muito forte esse cancelamento, eu tenho visto vários, sim. A gente tem visto, né? Na mídia, pessoas de grandes posições aí sendo escorraçadas quando dizem alguma coisa que desagrade algum grupo ou tal. Eu acho que é bom senso, é sempre bem-vindo, né? O bom senso. Eu acho que, assim, como eu digo, eu falar como pertencente ao grupo, sim, só algumas pessoas podem, mas será que só elas podem falar daquilo? Não, né? Eu acho que é muito pouco você ter que comprovar um pertencimento só em um grupo e só aqueles podem falar daquilo. Eu entendo que tem momentos, relações políticas, de representatividade, que são importantíssimas, que sejam essas as pessoas a estarem lá, né? E que isso surja naturalmente, quanto mais inseridas estiverem, mais naturalmente isso vai... Não aquela token speaker, né? Trazer um negro, uma indígena, uma mulher, um tal, mas que isso esteja representado nos nossos colegiados. Por exemplo, na universidade ainda não é assim, né? Nesse momento dessa banca que eu participei, inclusive o rapaz entrou muito nessa questão do lugar de fala, né? E ele se justificou muito por estar falando e fazendo essa revisão das autoras que publicavam mulheres, dizendo, eu não sou mulher, mas eu sou uma minoria assim assado. Ele quis comprovar o lugar de fala dele e assim. Eu digo, por que tu está te justificando tanto? É uma pesquisa acadêmica, você fez esse recorte, foi aprovado por uma banca de qualificação que aprovou, você tem um projeto, é paraibano, o jornal é paraibano, não teria nem que ser, mas em todo caso... Agora, as coisas chegam numa dimensão tal que, de repente, ele achou que ele tinha que justificar. Olha, eu sou homem, mas eu estou pesquisando aqui. Eu acho que o bom senso sempre é necessário.
Não sei como se constrói isso, eu estou falando isso aqui, mas já vi brigas atrozes, né? E que talvez cada lado veja só a sua verdade e com toda razão acho que está certo. Eu acho que a gente tem que aprender a negociar mais, vai fazer parte dessa época, não é fácil, né? Não é fácil mesmo, mas exige um exercício que eu acho que nós das humanas temos que fazer, pelo amor de Deus, né? Acho que é mais do que necessário. Não é esconder para baixo do tapete as tensões, nem as frustrações e compensações necessárias, mas vamos um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de respirar, esperar um pouco. Acho que as pessoas são queimadas. Tem coisas que merecem, óbvio, né? Que daí é consenso geral, né? Quando escapa o respeito ao humanismo do sujeito, da mulher, seja quem for, né? Tá certo. Não sei se eu respondi, porque eu tenho só essa opinião assim do bom senso. Não tem receita para isso. Né? Me sentindo contemplada, a Rosane, uma outra mestranda nossa, me sentindo contemplada pelo questionamento e pela explanação da professora. Obrigada. Que bom. Porque tem eu sinto que há uma razão assim, que há um motivo, né, quando se tem, porque sempre houve uma dinâmica da aproximação daquele que está detendo o poder, seja ele o poder epistêmico, ou o poder político, né, ou o poder, né, pensando na própria estratégia da colonização, é sempre uma aproximação, mas uma aproximação de quem vai trair, né, para os seus próprios interesses. Então, quando a gente trabalha diretamente com os indígenas, tem uma desconfiança nata daquilo e com toda a razão, né? Há uma desconfiança. Com certeza, tem motivos para... Mas quando eles veem que é uma aproximação de solidariedade, né? E que eles não vão ser apagados e que para fazer ressaltar o poder deles, há uma dinâmica diferente. Eu não sei se tu notas isso também. Sim. E também, assim, até em discursos, por exemplo, eu estava aqui pensando o feminismo, por exemplo, né, que é um discurso, nascido mais no mundo ocidental, digamos, tal, mas tem indígenas trabalhando numa abordagem muito diferente com o feminismo, né, e estão publicando só que elas dizem, não é exatamente igual o que as outras feministas queriam, mas o feminismo nos ajudou. Os impactos que alguns discursos têm quando avançam, né, uma das autoras, Joyce Green, ela diz, olha, Feminism is for everyone, é o título do artigo dela. Ela diz, olha, não é uma noção nossa, veio de outro mundo, veio a noção do feminismo. Nós trabalhávamos mais coletivamente, mas mesmo dentro desse coletivo, as mulheres eram mais penalizadas sim, e a gente teve que ler algumas ideias desse outro mundo para entender o que acontecia e mudar nossas relações também. Então, e algumas não gostam, quer dizer, eu sempre desconfio muito das unanimidades, né? Tudo que é muito unânime, eu desconfio, né? Acho que um pouco de tensão entre os discursos é bom, é difícil de lidar, mas é bom, né? É produtivo, inclusive, né? Acho que mudou muito. Se eu me lembrar lá da primeira disciplina que eu fiz com a Rita, em 84, me lembro o ano porque eu tinha sofrido um acidente, quase interrompi o curso, vim meio toda mascarada, não conseguia falar, com os dentes amarrados, coisa e tal, vim fazer e caí nessa disciplina, Mulher e Literatura, que me abriu assim, eu digo, nossa senhora, não morri, estou aqui para ver esse novo mundo aí, que eu nunca tinha lido tantas teorias e tal sobre isso, né? E aí vieram todas as outras do pós-estruturalismo, dos questionamentos, né? Heloína também no pós-moderno, tal e tal, naquela época, depois pós-colonial. Então, acho que, não sei se eu estou te respondendo, na verdade, a tua questão, mas tudo isso tem a ver, essa mudança de foco, pluralizar mais do que homogeneizar, né? A Diana Bryden foi muito importante, essa vinda dela para o Brasil, né? Eu estava na iniciação... Tu fizeste esse curso, né? Me lembro de ti lá. Acho que a gente se conheceu nesse minicurso. E a Magali, que estará aqui na semana que vem, a gente na iniciação cívica, e é um curso para pós-graduação. E que medo! Eu te conheci nesse curso, eu me lembro disso. Todo mundo sentava ao redor daquela mesa, e no fim ela foi minha orientadora de bolsa sanduíche, depois no Canadá, né? Sim, exatamente. Quando ela veio com aqueles textos, realmente mostrou para a gente um outro caminho, né? Sim. Não tinha no Brasil praticamente essa teorização ainda. Não. Né? Não. Foi muito importante aquela. Foi 96.
o ano que ela veio, 95 talvez. 95 ou 96. Isso aí, que foi quando eu comecei a trabalhar com a Heloína em 95, isso mesmo. Olha, a Rosane disse que ficou feliz com a tua resposta, tua explanação, né, porque ela pesquisa uma autora negra do século XIX. E eu acho que quando, né, de uma posição de fora, assim, então isso deu um respaldo para ela. A Luciane Salorti, que é nossa doutoranda que está trabalhando, é professora na Federal do Amazonas, está aqui em Rio Grande, trabalha com os indígenas de lá, com a literatura produzida pelos tucanos. Ela te pergunta, tendo como possibilidade de pensamento que os não indígenas chamam de mito, a narrativa indígena, com o intuito de esvaziá-la historicamente, né, tendo como possibilidade pensamento que os não indígenas chamam de mito, a narrativa indígena com o intuito de esvaziá-la historicamente, como pensar essa questão do indígena como categoria política? Como você já falou, Liane. Aliás, gostaria que você abordasse um pouquinho mais sobre tal categoria. Já de antemão, excelente exposição, grata. Eu acho que seguindo realmente muitas vezes é limitada, e até eu talvez dei a entender um pouco no começo quando disse havia estudos, mas mais em tais e tais áreas, quer dizer, eram estudos mais sobre mitologia, mas poderiam ser lidos de inúmeras formas, né, ou ouvidos ou escutados, né, via oralidade, tanto pela literatura também, né, isso nunca teria sido impedimento, nem foi. Acho que a gente se prende, só uma parte antes de responder essa parte da política, a gente se prende ainda um pouco aos gêneros que a gente aprendeu a lidar melhor, né? E acaba sendo um pouco uma limitação nossa. A gente tenta passar fronteiras e tal, mas não é um hábito nosso, de quem foi formado dentro de uma escola, né, ocidental, digamos, ocidental do canto do ocidental, né? Porque nós estamos no cantinho do ocidental. A gente dizer que é muito ocidente, assim, é meio, né, mas tudo bem, copiamos muito, a nossa escola copia muito, né, então a gente tem esse hábito de querer enquadrar demais, realmente a sabedoria está lá, está cá, vem no formato da poesia, vem no formato da mitologia, na sabedoria contada em histórias, as histórias de inverno, importantíssimas lá no hemisfério norte, né, Rubelize? As histórias contadas quase como segredos, assim, que é só naquelas noites frias, quando o povo está sentado junto, quietinho. Eu me lembro que a Laura Beard contava uma história que um grupo nativo, isso foi escrito por algum nativo, não me lembro quem agora, mas estava contando umas histórias bem segredos, assim, né? E aí eles ouviam um barulho fora. E diziam, será que tem algum estranho fora querendo ouvir os nossos segredos, um inimigo, alguém assim? E aí ele pergunta no idioma, você que está aí, no idioma mesmo, né? Você que está aí nos conhece, está nos entendendo? Responda se você está entendendo a nossa língua. Que é uma forma de ver, bom, se a pessoa responder, porque ela é nossa, se ela não é, vamos mudar o rumo da prosa, né? Porque não vamos dividir os nossos segredos aqui dessas noites no inverno frio, dos segredos divididos. A questão política, eu acho que só o fato de se pensar essa autoria por muito tempo já foi extremamente pensar e trazer a público e tornar visível, né? Essas pessoas sentarem, escreverem numa língua que não era nativa delas, né? Sempre foram muito habilidosas, desde o começo da colonização para aprender idiomas, tanto que quem aprendeu primeiro foram os nativos, né? Não foi o estrangeiro que aprendeu os idiomas locais, foram eles que aprenderam os idiomas de fora e viraram tradutores, né? E são criticados por isso como traidores, muitas vezes, né? Sendo que é uma habilidade, eu estou me lembrando aqui do Thomson Highway, habilidade linguística, ele disse, né? Quem fala Cree, eu assisti uma palestra dele em Alberta, quem fala Cree fala qualquer idioma, porque é a gramática mais complicada do mundo. Ele disse, eu falo francês, falo inglês, falo alemão, falo, sei lá, vários idiomas, mas é a gramática mais complicada. Então, eu acho que para nós, a política é da visibilidade, a nossa colaboração. Para o autor, para o pertencente genérico lá do grupo, da comunidade mesmo, é sobrevivência também, é dizer, nós estamos aqui vivos, não estamos só em museu, não, a gente vive, circula, né? E essas terras eram, enfim, deles, né? No Canadá tem esse feliz hábito que a gente não tem,
eles abrem cada sessão, por exemplo, hoje eu deveria ter aberto dizendo agradeço as terras tais, que eu já não sei mais nem quais são, aí em Rio Grande exatamente, lá tem os acordos feitos, eles dizem, olha, segundo o tratado tal, a partir de tal data essa terra passou a ser canadense, mas era de fulano e cicrano antes, né? Aqui a gente come tapioca por todo o Brasil, fala palavras todas, Guarani, por cá e por lá, mas a gente esquece muito facilmente, e por isso que o político é tão importante. Nós temos que ser cobrados o tempo todo, a sociedade geral brasileira, né? Tem que ser lembrado, sem ser um lugar de fala fechado, que o Walter falou há pouco. Sem ser assim, vocês não podem falar, não, mas nos vejam, nos considerem, nos deixem existir do jeito que a gente quer. Né? Eu acredito muito na ideia do caleidoscópio mesmo, né? Que é muito típica do pós-colonial, não do mosaico, porque o mosaico é estático, você monta um mosaico ali, você tem todas as cores, todas as peças, mas estão estáticas. Eu acredito mesmo no caleidoscópio, joga todo esse povo, essas pessoas, essas histórias que formam um Brasil ou uma América juntos e vai girando e vai mudando, né? Porque a gente está num território trans também, né? O Roland fala muito da transculturalidade, né? Eu não posso falar só de que eu estudei a cultura indígena, não, eu também tinha apoio das outras culturas que me apoiaram também, do feminismo, que não é tão tipicamente indígena, né? E por aí vai, eu acho que é por aí a construção política. Não sei como você, Luciana, vê, como eu acho que a sua decisão de ter vindo para cá fazer um doutorado nessa área é política, né? É extremamente política, bem-vinda, aliás. A Luciane, na verdade, está lá, é professora lá, se ela quiser abrir o microfone para falar, mas ela é natural daqui também, de Rio Grande. Tá. Estamos todos em deslocamento. Na PURG. Ela sobrevivência também, sem dúvida nenhuma. Também, sim. São espaços novos, né? Espaços novos a serem ocupados também, né? Em que eu acho que, sim, a questão política avança. É que eu acho essa mudança da cara. A gente tem que voltar a estudar, né, esses termos, o que significa política, né? Eu acho que está se perdendo bem, porque como eu vi isso numa desses debates, dessas lives do Daniel Munduruku, porque ele vai ser candidato a prefeito de Lorena, né, em São Paulo. E aí tinha outras lideranças indígenas conversando com ele e tal, e de repente um olhou para ele não, né, cada um na sua câmera se olhando, mas ele disse assim, a questão indígena não é de direita ou de esquerda, é a questão indígena. Quando ele colocou isso, assim, a gente está muito perdido no sentido do que quer ser político, né? A questão indígena é a questão indígena, é uma questão de direito, né, de povos originários, que tem a ver com a sua própria, como a Luciana também diz, é a sua existência, a sua sobrevivência, a sua manutenção de tudo, de si, da terra, do conhecimento, está tudo imbricado, né? E não existe porque... então, é sempre acho que é bem isso, né, é um espaço para se reafirmar, e quem se aproxima, né, se reconhece, é isso que eu penso hoje, quando eu olho, sempre reconhecer o nosso lugar de fora, né, sim, aprendendo, sempre se colocar, mas fazendo uma aliança, né, uma aliança com esse... Coalizão, aliança, parceria, né? Eu sempre achei mais fácil fazer isso com as mulheres. Quando eu fiz essa bolsa sanduíche nos Estados Unidos, nos anos, foi em 98 para 99, com as mulheres pesquisadoras que eu tive contato, e indígenas também, foi tranquilo. Aí eu fui para um evento maior, e que esse professor me levou, e eu conversei, ele quis me apresentar para o Jace Weaver, que é um desses autores aí que eu cito. Excelente o livro dele, gosto muito. Mas aí, quando ele me apresentou e ele olhou para mim, e ele era totalmente um indígena, claro, provavelmente o pai, sei lá, olhos até azuis, se eu não me engano, mas ele me deu uma gelada assim, você, estudando indígenas pelo Brasil? Ele virou as costas, ele não me deu mais uma palavra, né? Aí um professor ficou todo sem jeito, disse, Eliane, me desculpa. Eu digo, não, tudo bem. Eu digo, tá no direito dele, se é pela cara, tá no direito dele, né? Então, e às vezes a gente tem que aceitar levar umas bufetadas também, né? Faz parte,
desse embate político, inclusive, né? Que hoje está mais acirrado. Naquela época não era tanto, era um virar de costas e tal. Hoje em dia a pessoa é quase assassinada às vezes. Não estou falando só nessa questão, em várias, né? Sim, né? E tem aí a gente entra um pouco nas questões que tu falaram também de hibridização, né? Do quanto talvez a gente esteja esquecendo que as coisas vão se misturando, né? Sim, e que a mistura é cultural. Né? Porque as pessoas ficam sempre muito apegadas a essas gotas também de sangue. Claro que é importante o pertencimento e reconhecimento dos seus grupos, é importante, mas não vamos entrar naquela lógica também que por uns tempos nos Estados Unidos foi fazer exame genético, que não funciona, geralmente, né? Mas por um tempo foi feito lá, como provar. Quando essa pureza não existe para começo de conversa, né? Não existe isso. É uma ilusão criada, né? A Luciane colocou, parece piegas falar, mas penso que é uma questão de todas, não sei pronunciar esse X. Sim, de todas aquelas que quiserem se aliançar. Sim. Como é que... Não, eu acho certíssimo, não é piegas, não. Essa nova denominação com um X no meio, que é para servir para todo mundo, né? Só ou todas, às vezes também, todas, ou também todas. Existe todes, mas aqui eu já botou X mesmo. Porque também tem essa questão, claro que eu sei que o conceito de pertencimento cada grupo vai definir para si, né? Os quilombolas têm uma ideia e os indígenas têm muito essa questão da vivência indígena na aldeia, né? E por olhar a face de alguém não pode ser uma forma, né, de determinar, porque os que são claros, né, como o Drew, que teve aqui, claro, de olhos azuis, mas vive dentro da aldeia, nasceu dentro da aldeia, a mãe, né, e cultivou aquilo, né, ele tem um status indígena que ele não perde, né, então como dizer... A Louise Erdrich também, essa segunda autora que eu falei, ela tem um avô alemão e a outra parte da avó, da materna, é toda indígena. Ela diz, eu circulava entre dois mundos, eu passava férias na reserva sempre 3 meses, ia e voltava para a escola, passava um tempo cá, um tempo lá, e algumas pessoas tentaram criticar, mas ela é completamente aceita pela tribo, né, reconhecida e tal, nesse circular, e ela fez mestrado, inclusive, né? E a questão da mulher nos Estados Unidos, Liane, porque no Canadá elas se organizam em bands, as comunidades indígenas, né? E há também o amor das mulheres lá dentro, que eles acabam utilizando algumas regras que são meio coloniais. Agora o Canadá mudou, finalmente, mas tinha assim, se a mulher indígena casasse com um homem branco, ela perdia o status de indígena, mas se o homem branco casasse com a mulher... Se o homem indígena... Mas agora modificaram. Agora ninguém mais ganha status de indígena por entrar para dentro do família. Eu não estou muito por dentro disso atualmente, mas era parecido, era bem semelhante. Ali é semelhante, né? Canadá e Estados Unidos, essa abordagem toda, tanto das escolas de residência, né? Os orfanatos, os resident schools, meu Deus. Orfanatos, não. As escolas internas, os colégios internatos, isso. Foram também de forma bem semelhante, né? Só que eu acho que no Canadá durou bem mais, né? Sim, foi até os anos 60. Uhum. É uma lógica parecida, o colonizador semelhante, bem europeu, né? Então... É identificar o colonial que está dentro de cada um de nós, né? Porque todos passaram por essa experiência, e eles também, eu fico pensando o quanto é um lugar agonístico por isso, porque aconteceu o encontro, né? Aconteceu e de alguma forma, claro... Mas é importante trazer representações, eu acho que essa é uma colaboração nossa nessa coalizão, trazer representações mais positivas dessas vozes para quem não conhece, porque sempre foi desvalorizado pelo discurso oficial, né? Assim, eu tenho uma moça que trabalha aqui comigo, vem cada 15 dias, ela é claramente indígena, assim, você percebe os hábitos, a aparência, tudo, mas ela nega completamente. Eu já tentei perguntar, porque é uma visão que ela tem negativa, né? Se me chamarem de indígena, eu sou búlgara, eu sou não sei o quê, todo aquele vocabulário negativo. Então, eu acho que construir imagens culturais mais positivas, isso a gente pode ajudar, divulgando a literatura, divulgando críticas, divulgando cinema, música, né?
E eu acho que isso a gente tenta fazer, né? É que essas pessoas, elas estão, por isso, veja a diferença da aldeia, né, dos grupos, porque eles já se fortalecem internamente lá, né, e quando sai, quando é associado me parece que essa questão, eu não sei como é que é aí na Federal de Pernambuco, né, porque aqui, desculpa, na Federal da Paraíba, porque os nossos alunos indígenas que vêm para cá, vêm de outros locais, eles se deslocam da aldeia para vir para cá. Não é agora nós temos 3 aldeias em Rio Grande aqui, mas que estão se formando com pessoas que vieram de fora para cá, mas os alunos, agora eu acho que nós vamos ter os primeiros que moram em aldeia aqui e que estão mas eles vêm de outras cidades do Rio Grande do Sul, então há uma perda dessa aliança que se tem está dentro do espaço da aldeia, onde quando se está próximo dos anciãos, né, eu não sei se aí na Paraíba os alunos que vocês têm recebido, eles são do entorno, ou se também eles têm que fazer um deslocamento para chegar. A aldeia mais próxima e mais bem organizada aqui fica a 50 quilômetros, não é longe. Né? E eles vinham com um ônibus municipal, inclusive, que trazia para as aulas noturnas, em geral, né? Agora foi criado um campus lá, um campus da nossa universidade lá, naquela região, com a intenção de realmente dar um impulso, né? Tem um curso de pesca, tem um curso de secretariado, tem um curso de turismo, né? Com muita dificuldade, porque o fluxo não é tão grande de pessoas, né? E teriam que ter um apoio muito maior. Até tem, uns são em EAD, outros são presenciais, mas são centrados lá, né? E uma dessas alunas se formou lá em secretariado e veio fazer letras, porque ela estava meio assim, o que mais eu vou fazer, porque queria aprofundar mais, e aí eu estava dando uma disciplina de cultura dos povos de língua inglesa, introdutória aqui, em que eu entrava muito em questões pós-coloniais, indígenas e tal. E ela foi fazendo o curso, e ela já tinha formação em secretariado. Aí, lá pelas tantas, ela disse, professor, a senhora acha que eu posso, porque nós temos um mestrado em ciências da religião aqui, das religiões, aliás, no plural. E aí ela disse, a senhora acha que eu posso tentar rever essas nossas religiosidades, porque ela mora ainda lá, né? Num mestrado. Eu disse, mas claro, só achar uma orientadora que tope, né? E ela foi, e ela, de fato, terminou esse mestrado. Ela disse, eu não vou mais nem fazer todo o curso de letras agora, porque eu vou fazer esse mestrado e talvez continuar em alguma outra coisa, pretendo dar aula. Foi e vai longe, com certeza. Então, eu acho que as coisas estão mudando muito rápido, esse lugar está sendo mais... E essa é uma moça que entendia completamente a minha parceria, nunca tive problema com ela. Ao contrário, ela trazia colaborações importantíssimas para a aula, né? Ela não... Como a Eliane Potiguara também entende, né, que tu conhecesse aqui. A Eliane Potiguara foi um caso que sofreu, primeiro, quando veio para cá, uma espécie de um machismo. Ela teve uma resistência de um grupo que geria a tribo e não reconhecia o pertencimento dela. Então, ela veio para um evento aqui, foi inclusive constrangedor. Ela começou a falar, uma das pessoas levantou e disse, você não pertence, como é que você está usando esse nome? Isso é passado, ela resolveu, ela foi lá, falou com mulheres mais antigas, recosturou esse pertencimento e esse grupo, até que era só de homens, por sinal, foi calado. Hoje ela não tem qualquer problema, ela adora vir aqui, aliás, né? Mas eu digo, todas essas fronteiras, né? É indígena, mas é mulher, tal coisa, mas onde mora, qual o endereço, mora rural ou mora urbano, todas essas frentes, né? De identidade aí, por vezes complexas, bastante complexas, né? Entram em jogo nessas tentativas de coalizão, né? Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais, mas é dentro dos grupos também, né? Isso que a gente está dizendo, o perigo é sempre essencializar, né? Sim. Agora, deixa eu ver, tem a Maria de Fátima aqui. Nos anos 40, minha jovem mãe, tinha 20 anos, trabalhou em um projeto antropológico de pesquisa desenvolvido pelos Estados Unidos, na tradução do Tupi-Guarani, e era revoltada pela maneira como o gringo via os povos indígenas, e principalmente a mulher negra e descendente do nativo, pois... Mainha.
Mainha tem uma forte genética baiana. A Mainha, tu já viu de casa a Mainha? Mainha tem uma forte genética baiana mestiça, mesmo que com uma formação acadêmica universitária. A Maria de Fátima tem as suas raízes aí nas suas terras, é nossa aluna. Deve ser aqui do Nordeste, é baiana, talvez, ou por aqui, ou a família é, né? Eu acho que essa história antiga... Fala no microfone, Maria de Fátima. Abre aí para tu falares. Na hora de uma tradução é complicado, né? Esse lugar da tradução é muito complicado. Tu sabes, tá trabalhando com tradução, né? Os cuidados que se tem que ter, as imagens que se leva do seu mundo para o outro e traduz a partir do seu mundo. Então, o quanto você precisa desse olhar, mesmo que não domine o tal do idioma de chegada, né? Mas essa pessoa alguém tem que dialogar com esse texto, né? É ela, Maria de Fátima. Eu acho que o microfone está fechado. Está fechado. A gente não consegue te ouvir, Maria de Fátima. É bem baixo, tem um microfoninho, normalmente uns 3 pontos. É bom entrar de novo, precisa entrar de novo com a opção microfone, sair e entrar de novo com a opção microfone. Ah, tá. Uhum. Eu nem sabia que tinha tido um projeto desse. Onde era? Em que estado? Se você não conseguir escrever, esse projeto foi em que estado? Falar, Maria de Fátima pode só escrever no... Eu acho que ela não está nos ouvindo também. Não. Agora pode ligar. Agora liga o teu microfone que vai funcionar. Isso. Agora sim. Eu não perco essas nossas sessões da sexta-feira de maneira nenhuma. É maravilhoso. Obrigado, que ótimo. Prazer. É muito legal. Mas, voltando a Mainha, Mainha agora já está com 92, mas está em plena função das faculdades mentais e ela adora dizer que ela é contadora de histórias. Ela já tem 2 livros escritos e ela fala muito desse tempo que ela trabalhou com os americanos no sertão da Bahia. Ela e uma outra colega dela, a Josildete, e como a Josildete dominava muito bem o inglês e gostava dos americanos, desenvolveu a carreira dela. Hoje é uma autoridade na USP. E minha mãe, como remou contra a correnteza, ela tomou muita raiva do estrangeiro, então ela não aceitava aquela posição de subalterna e baixa a cabeça, a posição da mulher, né? Então ela não seguiu a linha da Josi. Isso era de uma universidade americana? Ou era a Universidade Federal da Bahia com... Parceria. Isso. Era pesquisa entre os 2 países. Isso provavelmente durante a Segunda Guerra, ainda, quando muitos americanos vieram para cá, né? Se foi nos anos 40, por aí, em pós-guerra, muitos vieram para se embrenhar pelo sertão, pela Amazônia, por outros lados. Porque minha mãe era solteira ainda, eu sou de 53. Tá. Então, talvez fim dos anos 40. Deve ter sido ali, próximo ao fim da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Talvez até um grupo que não seja bem universitário, mais assim, institucional, religioso, com alguma outra coisa? Pode ser qualquer coisa. Eu sei que eles faziam todo esse levantamento da parte da fala, toda essa pesquisa que você vê que nós não fazíamos, mas eles faziam, como é até hoje, né? A gente é tão ignorante em termos dessas origens guaranis da nossa língua toda, né? Mas isso eu acho uma lástima.
tem uma tensão sempre aí, né? Eu acho que o Darcy Ribeiro trouxe isso muito bem no Maíra, né? Tem aqueles americanos, aqueles linguistas americanos lá coletando, né? Uma obra que a Maria de Fátima, se não ler, vai gostar de ler. Se chama Maíra, um romance do Darcy Ribeiro. E eu acho que, e aí aquilo que a Luciane falou, da questão da aliança, né? Tudo se coloca nesse momento, se está se aproximando para fazer uma aliança, se esse ganho com aquele conhecimento da língua vai ser um ganho para a comunidade indígena, né? Ou se, na verdade, novamente é uma neocolonização, eu estou me apropriando do conhecimento do outro. Então, a visão do antropólogo, né, que depois se falou em etnólogo, e eu acho que hoje a gente está vendo parcerias nesse sentido que estão marcando, porque são muito diferentes, porque deram certos como aliança. Que aí eu acho que muito que o Bruce Albert faz com o Davi Kopenawa, né? Foram 30 anos convivendo com os Yanomami, né? E com o Davi Kopenawa. Então, é uma permissão de conhecimento, aquilo que a Liane falou, de eles não contarem as histórias para quem eles vão contar. Tem uma questão da confiança que tem que estabelecer, e eu acho que o sentimento da mãe da Maria de Fátima foi de muitas pessoas que, na verdade, se sentiam usadas nesse processo, né? E nós, na academia, isso é uma coisa que eu sempre penso, a Liane foi colocando, eu estava pensando, a gente está sempre se colocando, né? E pensando, esse tem que ser um grande cuidado nosso, né? O grande nesse discurso da inclusão, não ser de novo, assim, eu estou incluindo, mas, assim, eu estou dizendo como tem que fazer, chegar aqui, dança, tudo isso é muito delicado, né? No momento que há uma aliança, por exemplo, que eu reconheço esse que entra como autor, né? Eu vejo nas obras da Julie Cruikshank, também lá no Canadá, a antropóloga, que trabalhou com as anciãs lá do povo Yukon, e o livro que ela publicou, ela chamou coautoria, ela e as 3 anciãs, de quem ela coletou, com quem ela trabalhou para coletar as histórias, né? Não é assim, informantes, né? E aí o trabalho se torna meu, né? O Davi Kopenawa é autor. E por outro lado, assim, a tradução tem um papel tão importante de colocar essas culturas em contato, e por vezes precisa do tradutor no meio. Estava me lembrando aqui desse romance que eu comentei, da Susan Power, do mais recente, não, do anterior, né, que eu tratei na tese. Ela traz uma personagem de uma professora que chega de fora para lecionar na tribo. É uma personagem meio paralela, assim, mas essa cena é muito importante. E ela está tratando com as crianças e tal, e aí ela decide ser bem raiz, assim, ela diz, gente, agora é a aula de hoje, cada um vai contar um segredo da sua família. Alguma coisa que vocês conseguiram captar dos pais, das mães, uma coisa assim mais misteriosa da família. Aí a voz da narradora diz, mal sabe ela que nós inventamos absurdos naquele dia, porque a gente jamais ia contar os segredos para ela, que era uma estranha, né? E isso é uma coisa que, se tivesse traduzida, bota em contato com esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a tradução tem esse papel de aproximar momentos diferentes, inclusive, né? De visibilidade dessas histórias todas, né? Se mais alguém aí quer se posicionar até contra alguma coisa, eu vou sair. Oi? Beleza? Eu vou sair para o prazer, viu? Então, assim, ó, se quiserem falar também no microfone, é só ligar o microfone, gente, eu colocar mais alguma pergunta aqui. Acho que ainda temos mais uns minutinhos, também não vamos te cansar tanto, Liane, mas acho que mais uns minutinhos. Tá tranquilo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida de pesquisa, alguém está em crise para escrever e quer perguntar sobre o curso da Liane, lá uma dica. Eu nem sabia que nos Estados Unidos eles davam... Dentro da psicologia, era uma disciplina dentro da psicologia, mas para aberta a todos os pós-graduandos era. Então, eu achei muito interessante, não tinha visto nada assim aqui, sobre bloqueio criativo, bloqueio de escrita, né? E era quase um desabafo, hoje eu consegui, hoje não, e tal. Por que eu não tive isso?
Mas, por exemplo, eu falei sobre isso e eu sei porque no mestrado, como eu falei, foi mais complicado e eu tive que trabalhar. No final, eu entrei numa multinacional, quando eu estava terminando o meu mestrado, e eu trabalhava 40, 60, 80 horas por semana, sei lá, em outra cidade. E aí eu fiquei dividida. Eu digo, será que eu vou seguir ainda por essa carreira? Será que eu termino esse mestrado? Ou fico? Mas aí eu detestei tanto o mundo empresarial, graças a Deus, que eu pedi demissão e voltei, terminei e fui para o doutorado, né? Não é que eu detestei, mas eu não me enquadrava naquela coisa repetitiva, capitalista, ainda era uma fábrica mesmo. Eu estava no escritório, mas eu via linha de montagem assim, eu dizia, gente, o que eu estou fazendo aqui? Cada um no seu lugar, né? Cada um tem a sua... Então, por isso que eu tive um certo bloqueio de cosmovisão, eu acho. A Luciane está escrevendo alguma coisa. Luciane, não quer entrar no microfone? Obrigado também para o tradutor de Libras, aqui estamos falando em tradução, dos tradutores, todas as tradutoras que apareceram. No final desse evento, né, vamos ter que fazer uma homenagem especial, porque são muitos envolvidos, né? Isso é uma parte tão nova da nossa atuação, né? E tão importante que antes não se via que precisava, gente. Não se percebia, né? E eu vi, assim, a sobrecarga dos professores de Libras também, né, da universidade, porque todos os cursos agora, e também a sobrecarga de trabalho para os tradutores, em função de tudo que a gente está fazendo, todos os eventos, né, online, eles precisam trabalhar o tempo todo, né. Enquanto a Luciane está ligando a câmera, professora, é a Isabel falando. A professora Liane estava falando da importância de um intérprete para aproximar culturas. E é exatamente isso que vemos no intérprete de Libras. Isso. A cultura surda e a cultura ouvinte sendo aproximadas através desse profissional tão importante. Essa palestra de hoje, né, falando sobre etnia, sobre gênero, e aproximando a comunidade surda. Nós temos um doutorando surdo, nós temos outros 2 participantes desse curso, que não são alunos da FURG, mas surdos, que estão aqui online nesse momento, e que se não fosse pelo intérprete de Libras, jamais poderiam ser beneficiados com essa palestra, né, estar próximos a essa cultura. Tamanha importância que é, né? Aí vocês falaram dos intérpretes de Libras e eu resolvi falar isso. Obrigada. Com certeza, muito bom, muito pertinente mesmo. Muito importante mesmo, Isabel. A Luciane agora é só liberar o microfone, Luciane. Isso. Tá. Boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada por essa excelente explanação, Liane, obrigada, Rubelize. Eu fico encantada com essas nossas discussões de sexta-feira. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu não vou me estender, eu só gostaria de... Quando tu falaste, Liane, sobre essa questão que eu chamo, assim, questões relacionadas à empatia e alteridade, quando o não indígena se encontra, pelo menos eu estou falando da minha experiência, tá? Quando o não indígena se encontra com o indígena, essa tensão, ela aflora. É inevitável isso. Então, para mim, trabalhar com a questão indígena é um enfrentamento eterno, mas é um enfrentamento positivo, no sentido da minha desconstrução, da minha construção, no sentido de adentrar uma cultura que eu desconheço, me apropriar dela, entre aspas, porque essa relação de apropriação parece algo que fica sempre como sendo indevida, pairando no ar. Então, isso me deixa muito desconfortável,
enquanto pesquisador. Para mim, isso é uma questão, assim, muito dolorida, muito sofrida, que talvez eu tenha que ir em uma sessão de psicólogo, eu me resolvo, porque enquanto pesquisadora, para mim não é simples, não é nada simples e não está muito claro na minha cabeça. Né? Eu só estou tocando nesse assunto porque você tocou e isso vai, assim, incidir direto nas minhas tensões, né, nas minhas tensões internas do meu trabalho, do meu ser, e para mim, como pesquisadora, não dá para descolar isso, né, o que você é, o que você pensa e a sua pesquisa. Sim. Não, era só isso, assim, fazer uma soma, assim. Experiência lá no Amazonas, né, Luciane? Está falando a partir da perspectiva da tua vivência lá. Amazonas, exatamente. Você acha que você ingressou mais nesse campo de pesquisa por estar lá? Ou não, já vinha de antes? Sim. Eu sou de Rio Grande, né? Você é de Rio Grande, Sou de Rio Grande, no momento estou em Rio Grande, estou no Cassino. Mas eu moro no norte há 20 anos, há mais de 20 anos, né? E no Amazonas desde 2008. Então, assim, eu fico ouvindo vocês, assim, eu fico ouvindo a experiência do trabalho indígena aqui do Sul, um pouco, assim, que eu ouço a Rubeliz falar e outras pessoas falarem. Lá no Amazonas, é tenso. É muito mais tenso que aqui. Essa é a minha observância. Não é muito simples. Né? Eu não tive muitas vezes em área indígena. Eu sou professora da Universidade Federal de lá, desde 2013, e eu atuo na licenciatura indígena desde 2016, que é um curso, né? Eu sou do colegiado de letras, mas eu também trabalho na licenciatura indígena, no curso de licenciatura indígena. E as vezes que eu fui a campo, em área indígena, não foi muito simples. No primeiro momento, o fato de eu ser branca, e assim mesmo, que se fala, pelo menos lá, o fato de eu ser branca, já é um empecilho, né? Eu sou branca, eu não sou do norte, então já gera uma tensão. Eu trabalhei, que é a minha pesquisa, trabalhar com os tucano, e eu vivi isso que você há pouco falou, Liane, de estar conversando em português com eles, e quando eles não querem que eu ouça, eles falam em tucano. O que é comum, né? Eu sou uma estranha, e serei sempre. E serei sempre uma estranha. Por mais que eles só... Eu percebo, assim, que eu só vou ver aquilo que eles querem que eu veja. Exatamente. Né? Então, é nesse sentido que eu falo, assim, da empatia, da alteridade, são questões, olha, fáceis. Difíceis de construir, tanto a empatia, quanto esse lugar de respeito comum, né? Tanto de um lado quanto do outro, respeitar o interesse que o de fora tem por esse grupo, quanto a gente também, né? É tenso, sim. Eu acho que quando você vai para o encontro físico de pessoas, é mais complicado do que os livros, né? Eu digo, é mais explícita. Esse lugar diferente fica mais, a alteridade fica mais explícita, né? Tanto que esse evento que eu mencionei foi uma situação semelhante, assim, né? Que o cara que eu lia os livros, o teórico, que eu gostava tanto, queria conversar, vira as costas e diz, essa não me interessa, né? Porque se fosse uma brasileira diferente, talvez eu conversaria, essa aí não me interessa. Mas, ao mesmo tempo, a gente exercita uma difícil, mas uma
um lugar diferente da gente, com menos poder, até menos, eles vão decidir quando eles vão mudar a língua, e você vai ter que aceitar, você está ali como de fora, né? É uma mudança de lugar de poder, eu acho. A gente vem como universitária, Sim. como professora, com diploma, mas eles estão superiores a nós naquele momento. Eles estão comandando, né, o indígena. Isso que eu falei da desconstrução. Não tem como, você se desconstrói, você se desconstrói e se constrói num outro formato. E é necessário também, né? É bom. E ainda tem, assim, esse lugar é o lugar talvez mais da tribo, da comunidade, da aldeia, mas tem também o indígena urbano, né? E mesmo ali não é tão simples. Ele está mais aproximado, ele tem experiências mais parecidas, mas é complicado também. Eu já tive alunos da Amazônia aqui, do Pará, é diferente, sim. Eu visitei eu não me lembro direito o nome, mas é onde se tem índios urbanos reunidos numa comunidade, né? Lá em Manaus. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, sim. Mesma coisa, você sente a mesma coisa. Sim, sim. Não tanto como no interior do Amazonas. E agora, o outro lado da pergunta, posso te fazer uma pergunta por outro ângulo? Pode. Quando você chega de volta ao Rio Grande do Sul, agora, você diz que está no cassino, você se sente completamente incluída imediatamente? Também não, né? Não. A Belize, um dia, conversando com ela me disse que eu não me lembro bem se era uma experiência de um amigo dela, de uma colega dela, e eu me sinto mais ou menos assim como a Belize me disse. Eu não me sinto deste lugar, aqui do Sul, e não me sinto do Norte. Eu me sinto... Não vou te dizer que eu me sinto perdida, não é isso. Mas... Em deslocamento constante, talvez. E eu tenho uma filha que é amazonense. E ela se sente mais deslocada. Ela tem 7 anos. E essa semana ela me disse: mãe, me sinto muito diferente aqui. Porque aqui só tem gente branca. E ela, com 7 anos, já observou isso. E nesse branco entra tudo, né? Entra a etnia, entra a cultura, entra o hábito alimentar, o clima, tudo. Chegou no inverno, tudo isso junto. Sim. Né? Sim. É que nós temos aqui essa questão do Brasil, né? Que é e talvez agora, durante a pandemia, eu acho que está aparecendo muito isso, né? O quanto nós somos vários países e várias formas de encarar as coisas e várias culturas, então, e é muito vasto, é um continente, é uma viagem internacional, né? E tem uma questão que eu não sei se porque a gente estava falando sobre literatura indígena, né, dos Estados Unidos, do Canadá, e a questão indígena no Brasil. E há uma diferença de, por exemplo, nós, brasileiros, né, estarmos lá fora, né, e adentrar a questão indígena de dentro do Canadá, de dentro dos Estados Unidos, com a nossa aqui. Porque, queira ou não queira, aqui a gente está muito identificado com a posição do colonizador, né, do espaço. Eu sentia que, às vezes, eu tinha um pouco mais de espaço para o diálogo lá por ser brasileira e não ser a canadense branca que estava... Isso é verdade. Porque também a gente tem essa questão, né, muito... ser um país muito pobre, não, uma questão muito periférica, assim, né, e no momento atual, então, eu acho que eles ficam com o coração mais aberto ainda, né, eles olham a nossa situação, assim, a canoa, como disse Rita Lee, a canoa furada remando contra a maré, né, e aí eu acho que eles ficam mais ainda, né, com uma compaixão de nós, mas sempre essa questão do ser branco é que eu acho que é uma tensão de não ser indígena e não ser indígena nas suas, a gente volta a essa questão da identificação das mulheres de cor, ou de ser de cor ou de não ser de cor, que foi o meu temor quando eu fui encontrar pessoalmente também a Lee Merkel, porque eu tinha falado com ela por e-mail e eu disse, eu sou brasileira.
E depois, quanto mais eu chegava lá para fazer minha pesquisa, na pesquisa de doutorado, eu pensava, quando ela me olhar, porque eu lia os textos dela, e muito identificada com essa questão eu disse, ela deve estar achando que eu sou uma índia brasileira. Ela deve estar achando, eu disse assim, agora essa mulher chegar na frente dela, porque ela já tem uma postura, né, ela é uma mulher, quando tu falaste na mulher, eu disse, olha como a gente não pode generalizar nada. Eu tive mais tranquilidade para transitar com os homens indígenas, para conversar do que... Sim, porque eu consegui um contato com ela, ninguém consegue. É que ela tem uma história muito única, assim, né? Ela é a raiz, digamos, a raiz lá do movimento da mulher indígena no Canadá, e tem uma história de vida muito difícil, né? Então, ela foi muito, assim, comigo foi muito aberta na hora que eu cheguei, assim, mas tem posições firmes, posições muito dessa separação da diferença de ser mulher indígena e de ser homem, né? Ela faz bem... Enquanto isso aí é uma questão que tem que ser levada em conta, e tem que ser levada, e vem o trabalho da Liane para marcar bem isso, porque eu nunca fui muito por essa linha de trabalhar a partir, né, ela entrou na minha tese, mas porque ela trabalhava com a questão do trickster também, né, e aí eu entrei na questão da mulher. Mas o quanto isso é diferente, né, o quanto dentro desses movimentos, né, somos todos indígenas, não é bem assim, somos todos indígenas, né. Essas autoras aí que eu estou trabalhando agora, mais recentemente, até quero ver se eu ainda publico alguma coisa maior, só fiz artigos, assim, sobre, mais conjunta, assim, alguma publicação maiorzinha, trabalha muito com a violência, né, como ela aparece ligada às mulheres, que tipo de violência atinge essas mulheres. Então, tem casos de estupro que elas trazem para os romances, casos de violência, de espancamento específicos que a gente não esperaria, então, porque se a gente pensar, não, as relações são diferentes, não, essas coisas se repetem, essa violência sobre o corpo da mulher, né? Esse corpo, seja qual corpo for, é um corpo que sofre mais. Eu estava vendo essa semana aqui, eu acho que o Brasil afora, a pandemia tem aumentado a violência contra a mulher, mas aqui eu vi, só essa semana, 3 casos de mulheres que foram mortas a facada e facão, aqui no estado, né, que é um estado pequeno. Então, essa questão perpassa as outras questões étnicas também, né? Falaste numa das autoras que, em observar a obra das autoras mulheres, que tinham mais uma noção de continuidade, né, sim, que elas marcavam mais a questão da continuidade do que, digamos, do extermínio, né, do que do lado negativo. E eu acho que isso tem a ver com toda essa discussão que tem se gerado agora em relação a essas energias, né, do feminino e da masculinidade, quando a gente fala em masculinidade tóxica, quando a gente fala... E que, no fundo, a questão do patriarcado, né, a questão da colonização, que é uma marca muito forte de patriarcado, está envolvida com isso, né? Com esse ímpeto de um dominar o outro, né? A gente vive no contato com o outro essa questão de alguém vai ter que se sobrepor, alguém vai conquistar, vai chegar e vai dominar. E me parece que a questão toda da violência... É uma coisa muito patriarcal, né? Não é o homem, esse homem, aquele homem, é um sistema que foi muito assim e continua sendo, em parte, né? E o maior do que as pessoas... Né? Eu acho que dentro do universo indígena o que acontece, eu converso muito porque a Janete Moraes, que é a nossa bolsista indígena, né? Ela é uma acadêmica do direito, vai se formar em direito, está trabalhando com violência contra a mulher indígena, a partir da perspectiva do direito. Vai ser o trabalho de conclusão dela. Então, dentro da pesquisa da iniciação científica, e como para eles ler a literatura indígena, isso é interessante de ver, né? É parte da vivência deles como indígena, e até uma inspiração ver esses escritores que já estão produzindo suas histórias, né? Ela também está escrevendo. Com certeza. E aí, uma coisa que a gente discute muito isso, como que eu entendo esse pensamento da violência que entra contra a mulher, né? Porque, na verdade, eu acho que na literatura, acho que a Alice Walker fala bastante disso também, né? A questão na literatura afro-americana, muito, e nativa também, a questão da humilhação do povo, né? Então, se o povo foi humilhado, o homem se sentiu primeiro como macho humilhado, pelo homem branco que veio de fora, e aí ele transporta, e começa a transportar, tanto que essa palavra squaw, né, que o inglês usa muito ligado à mulher indígena, ligado a várias tribos, é demérito.
diz assim, bom, ela significa quase mulher de baixo calão, baixo nível, prostituta, na mentalidade ocidental, né? Então, foi um pouco cooptado, às vezes, essa ideia de você é o homem dessa tribo, você é o chefe. Elas falam sobre isso, algumas, muito delicadamente, mas falam nesses feminismos novos indígenas, né? A Emma LaRocque escreve sobre isso, várias outras do Canadá, né? E a Andrea Smith e outras tantas têm escrito sobre isso, mas com muito jeito, porque é um terreno que elas dizem, bom, vocês vão nos subdividir ainda? Pegar a tribo e dividir entre mulheres e homens? Não é essa a intenção, mas não é tampar o sol com a peneira também, né? Eu vinha me lembrando agora, quando você falou desse sistema e tal, que nessa semana eu li no Facebook, eu acho, alguém postou uma notícia de um rapaz reclamando, o feminismo foi longe demais, a gente não consegue mais nem conquistar ninguém, porque a gente não sabe o que quer que você aproxime, como quer que você se aproxime de uma mulher, elas não aceitam mais a nossa conquista. Aí eu digo, gente, mas é muita falta de sensibilidade com o momento, né? Provavelmente aquela mesma modalidade, eu sou o caçador, eu estou aqui para conquistar. Eu digo, ele não vai conquistar ninguém mesmo, que bom, que não vai mais conquistar, vai ter que mudar o estilo, né? Então, todas essas coisas estão interrelacionadas, um modelo velho, antigo de homem alfa, assim, que ninguém mais nem quer, nem os homens mais avançados querem, nem as mulheres querem esses homens de companheiro, né? Vão ter que se remoldar a esse tipo de homem, só que estão em alta em alguns setores, a gente fica vendo alguns discursos que reforçam exatamente isso, tá? É meio desesperador, mas são instâncias contemporâneas, pelo menos, né? E, enfim, vamos adiante. Vamos adiante, é que a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Quando a Luciane falou sobre história e mito, né, não ver como história, é que eu acho que a nossa noção de história talvez esteja muito ligada com linearidade, né? Uhum. E a noção de história deles, que é história e mito, também é circular. Talvez se a gente começar a ver que a gente tem ciclos e que a gente está passando, então tudo isso que parecia uma coisa conservadora, de um passado, ela está aí, né? Parece que avança, mas ela está aí, e talvez só quando se mudar essa lógica de pensamento, que é a lógica do sistema todo, né, e que talvez... Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive tantas alunas jovens feministas, sem precisar explicar por quê, nem como. São feministas e pronto, eu não tenho que explicar para ninguém, é o meu jeito de ser feminista, é a minha abordagem, né, de mundo, meus sonhos, muito mais tranquilo do que foi nos anos 60, 70, 80, 90. Né? Então, isso convive e os ciclos vão andando. É verdade, não tem várias alunas assim assistindo, e também é uma surpresa muito boa quando a gente chega em sala de aula, né? Exatamente. Até assim, super avançadas em toda essa parte, uma liberdade de cabeça e de prática que eu fico feliz de ver. Eu digo, olha, valeu a pena tudo que todas as antepassadas fizeram e, né? Bom, eu acho que vamos deixar a Eliane descansar, né? Já estamos indo para quase 5 da tarde, acho que agora... Né, e terminamos com essa perspectiva, né, pessoal, uma luz, e que é verdade, e essa perspectiva positiva daquilo que eu acho que foi plantado, a Liane trouxe para nós, isso foi muito bom, fez voltar lá nos anos 70, né, pensar... Só mais uma coisinha, Belize, que eu me lembrei aqui que a Luciana, e que eu estava pensando enquanto que ela falava, esse lugar nosso, quando vai exatamente a tribo, procurar os indivíduos que estão lá trabalhando, vivendo, né, os nativos vivendo rural na tribo, aldeia, desse lugar incômodo, tenso, que você chega como pesquisador, né? Mas se a gente pensar bem, quando a gente vai para países de língua inglesa ou francesa, ou o que for, assim, europeia, de origem, digamos, o idioma, nós também assumimos meio que esse papel um pouco. Eles tentam nos colocar nesse papel. Não, mas tu não é falante nativa. Como é que tu vai fazer tal coisa como uma impossibilidade, quase colocar um demérito, né? Uma ex-mestranda minha foi fazer doutorado nos Estados Unidos, ela quase voltou, e ela é excelente.
porque ela disse, olha, me testaram de todas as formas possíveis que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir, que eu não ia, meu inglês não ia ser acadêmico o suficiente, que eu não teria. Então, também uma posição, só que essa é invertida. Quando nós estamos aqui, vamos visitar esse lugar onde o nosso objeto de pesquisa, que é o livro, é produzido pelos indivíduos lá, nós temos que nos colocar num lugar diferente também, né? Que é menos favorecido. Eu acho que quando a gente vai para fora é o contrário. E ainda te dizem, por que não trabalha com literatura indígena brasileira? Por que você está trabalhando com literatura indígena numa língua estrangeira? Aí entra outra vertente, é o meu lugar de pesquisa, de estudo, de trabalho, eu fiz concurso para essa área. São 1000 motivos, né? Mas eu acho que a gente também tem que tentar aos poucos, nós já falamos sobre isso, cada vez mais tentar costurar mais coisas com quem produz no Brasil também, sobre a literatura brasileira, né? Independente se os gêneros combinam ou não combinam, comparativamente, trabalhar com esses mundos, com essas cosmovisões, com as mitologias, aproximar ou afastar, mostrar as diferenças. Tem muita coisa semelhante, né, que dialoga. Desculpa a interrupção, era só isso. Mas muito mesmo. Mas foi super interessante isso, porque eu acho que não tem quem não tenha passado por isso, né? Indo fora, e mais o interesse que a gente trabalha com as coisas do Brasil, porque aí rende para eles também para conhecimento. Sim, né? Exato. Porque, claro, eles querem ter acesso ao conhecimento daqui, né? Há uma questão também aí de domínio, né? Vocês vêm aqui para saber sobre o nosso conhecimento, mas por que não traz do Brasil, então? Principalmente se vai fazer o doutorado lá. Porque já tem relatos, a Magali também sentiu um pouco isso no Canadá. E ela acabou trabalhando com autores brasileiros também. No final, ela mudou o projeto de tese. E ficou Brasil e Canadá, mas tinha isso. Por que não fala de onde você veio? Não. A Luciane ela colocou ali a zona de conforto, né? Fica fora da zona de conforto, sem dúvida nenhuma. Trabalhar com essa questão é muito importante, sim. Nós, como não indígenas, né, trabalhando nesses terrenos, tem que trabalhar com essa questão da zona de conforto, porque fica desconfortável. Mas olha só, a gente tem noção, né, que sempre há uma perspectiva, né? Eu acho que a literatura traz muito isso. A gente sempre se coloca a partir de uma perspectiva, né? A literatura e a arte faz a gente também assumir a pele do outro, né? Sim, sim. A arte, e como ela disse, se por vezes parece um desconforto, mas é produtivo, é positivo também, né? Ele é positivo. Ele te tira do teu lugar e tira o outro do seu lugar. Eu acho que esse é o objetivo de trabalhar com arte, literatura e tal e tal. Senão, para que a gente trabalharia com isso, né? É o que o ator faz, né? Ele se coloca, né? O ator faz isso, ele cede o corpo dele para incorporar, né, um outro, né? E eu acho que no nosso trabalho, quando a gente lida com a literatura, com o conhecimento, a gente também, né, faz um pouco a Luciane falou, eu sairei uma pessoa melhor depois do doutorado. Que bom. Vai sim, que bom. Isso é bom, pessoal. Tu orientando? A Luciane está... Quer dizer, a Luciane veio do Amazonas, né, para Rio Grande, acabou de chegar, ela iniciou agora em março. Então, ela chegou, se mudou e tudo, e entrou a pandemia. Então, ela está isolada no cassino, né, na universidade. Acho que foi, a gente se encontrou, até ela veio, conversamos no ano passado, antes de ela fazer a seleção. E agora estamos, então, né, à distância, num entre-lugar, né, que não é nem ainda o... Mas os nossos tempos são bem comuns, né? Como eu disse hoje, eu fiquei muito surpresa com a minha sobrinha, dizendo que estava numa aula aqui e eu lá, né? Assim, vai afetar bastante a nossa noção de lugar, certamente. Lugar e tempo, né? Que já vem há muito tempo sendo afetado, mas cada vez mais, né? Então, faz parte que a literatura nos ajude a passar por esse período, porque não é fácil, não, né? Não é fácil, o isolamento não é fácil, necessário, mas não é fácil, e ver as outras pessoas não respeitando também não é fácil, né? A comunidade que teria que se ajudar, que se desfaz por vezes, um vai para a praia, outro vai para o bar, outro fica em casa, e assim, e a gente não se resolve como grupo. Né? Não, porque também aí vai mais longe o processo, né? Eu acho que o nosso cansaço é ver isso, é ver uma prolongação, né? Um prolongamento de tudo isso, em função de que não houve, né, uma estratégia inicial
né, que se coloque um posicionamento que respaldasse, porque nós já poderíamos estar numa situação mais confortável e não estamos, né, e a gente está de... E aí começa a esperança da vacina, né, e só que a vacina está lá adiante. Então, vai demorar bastante. E, então tá, olha, Liane, que alegria, muito obrigada mesmo, né, que possamos num outro momento estar aqui de novo nesse espaço e também num espaço que seja um espaço de encontro com todos, né, e todos e todas aí na universidade, e obrigada, né, a todos os nossos e todas as nossas participantes hoje de tarde, aos intérpretes de Libra, né, ao Walter que está aí fazendo a gravação, não só participando, mas gravando a nossa... para disponibilizar depois no nosso canal, no YouTube, e a Isabel, né, sempre Isabel, o tempo todo aí fazendo nossos testes, fazendo toda a assessoria. Então, um grande abraço, uma alegria te ver, e muito logo obrigada, a gente... Eu agradeço demais a atenção de todos os participantes aí, e que funcionou o sistema, graças a Deus, nada caiu, tudo funcionou, uma maravilha. Tudo uma maravilha. Todos estão colocando aí as suas despedidas, então, e aí na próxima sexta-feira estamos aqui de novo,